eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô educando meu filho direito? Será que ele vai ser uma boa pessoa nesse mundo tão caótico que a gente tá vivendo? Olha, marida, se deixar a gente pode ficar aqui, ó, horas e horas falando das paranoias que passam nas nossas cabeças sendo mães, certo? Porque afinal de contas, mesmo a gente sabendo que a maternidade não vem com manual de instrução e que na maioria das vezes a gente vai errar tentando acertar, tentando fazer o nosso melhor, isso não impede que a gente crie noias e noias e noias e muitas noias na nossa cabeça. A questão é, como é que a gente pode lidar com essas noias sem que elas nos paralisem e prejudiquem as nossas vidas e a dos nossos filhos? Por isso, nada mais justo do que o tema do episódio de hoje ser noias da maternidade. Então, bora falar sobre essa vozinha que teme ficar ali sussurrando no ouvido da gente, que algumas vezes gera ansiedade, medo, mas que com muito autoconhecimento e até uma pitada de bom humor podem ser tiradas de letra. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para falar de um tema tão comum para nós mães, acho até que a gente demorou para trazer esse tema aqui. Claro que nossa plateia 1001 já está presente, acompanhada de duas convidadas incríveis que são um sucesso estrondoso na internet. A empresária, influenciadora, mãe do Cris, mas também conhecido como Gudugo, Bianca Andrade, e a escritora, roteirista, dona do podcast Noia Minha e a presidente da Associação do Sem Carisma, mãe do Arthur, Camila Frender, e minha amiga Camila Frender. Muito bem-vinda. Não é à toa que esse programa chama Noias da Maternidade. A gente criou este tema para a Camila, porque a Camila, muito amiga desde a primeira temporada, eu quero trazer, mas eu falo, não tem questão com a maternidade, tudo é muito fácil. Pois é, Camila, né? qual Que foi a chato, melhor tá? amiga do ex, tudo é bom. Aí eu conversava com você e você falava, amiga, não, isso não é uma questão. Eu achei uma Não, noia eu aqui que a falo que gente eu tem em fui- comum, saúde, por exemplo, a gente tem hipocondria. isso da saúde de ficar noiada, mas eu falava pra Júlia, eu não posso ir, porque vai falar de gravidez, não aconteceu nada comigo. Vai falar de amamentar, tinha leite, que era uma loucura, foi até 1 ano, porque ele desistiu de mim, senão eu tinha continuado. Então não tinha grandes questões, mas eu tenho muitas pequenas, aí quando soma, aí Vira fica uma bom, grande entendeu? noia. Vira uma coisa grande. E aí, pensando nisso, qual a maior noia pra você no momento atual? Porque a gente vai passando por várias delas. No caso, você não passou, pelo que eu tô vendo, né? Mas normalmente a gente vai passando, né? A Dessas gestação, pequenas todas. É, qual que é o momento, a sua noia? Dessa de agora, né? De agora, Porque agora. vai evoluindo igual o videogame, Sim. né? A maternidade. A gente Vai. dominou, eles mudam de fase. Aí a gente não sabe mais o que tá fazendo. Mas agora, eu acho que eu tô muito preocupada com ele me vendo usando o celular. Sabe? nossa. Tipo, então eu tô me policiando muito pra não usar. E tô chata em casa, então meu marido, o pai dele, eu tô para de usar na frente dele e tal. Porque eu vi uma vez ele falando assim, quando eu crescer e tiver celular, eu não quero que ele tenha ansiedade. sabe? Que seja um grande desejo pra ele. Então eu tô super chata nessa paranoia. Ele tá comigo, eu largo o celular em algum lugar da casa. E é tão incrível que nada de urgente acontece. O mundo não acaba, né? Não acontece nada. É só um... Tipo, igual tá o abajur, tá o telefone. Ali, maravilhoso. parado. E a Bianca a gente também quer muito, desde a primeira Nossa, temporada. muito, tentamos há Que diferente da Camila, muitos temas a gente achou que já tinha sua cara, porque você dá vários depoimentos de muitas grandes noias, Sim. né? Tipo, você verbaliza mesmo todos os seus desafios. Eu lembro no meu parto, o seu relato de parto, porque eu acho que a diferença, você tá um pouquinho na nossa frente só, né? O Gudu tem 3 e... faz em julho agora, né? A Cora em outubro e o Francisco em janeiro. Então é tudo bem pertinho. Eu lembro que o seu relato de parto eu tava pra parir, já mexeu muito comigo. E você sempre compartilhou muito. Acho que antes de entrar nas noias, tem uma pergunta que até tô roubando da Tayla, que ela adora fazer, do maior desafio, né? Vamos chamar de desafio para depois a gente entrar nas noias pelo caminho. Sem dúvidas, meu maior desafio foi o puerpério. Pra mim, porque foi um susto absurdo. Assim, eu tive uma gravidez também muito tranquila, assim, não tive enjoo, não tive nada, nenhuma questão, nem desejo eu tive. Eu queria, sei lá, lamber o tijolo pra ver como é que é. E eu fui mãe de pandemia também, né? Então, assim, era muito dentro de casa ali e foi muito tranquila a minha gravidez. Então, assim, eu tava esperando os segundos pro Gudugo chegar. E eu sempre sonhei em ser mãe. Eu planejei o Gudugo. Na hora de escolher o pai, eu falei pra ele, não sei se você vai ser o marido do resto da vida, mas pai do meu filho eu sei que você vai ser.
bora fazer essa collab? Ele, bora. Aí fizemos, não, Esse aspas eu também já vi, também valeria um episódio. Ela tem vários aspas que valeriam episódios, Vamos fazer né? essa collab. Essa collab a nossa ótima. pastinha é collab do Gudugo. A pastinha dele é collab. E aí, bora fazer essa collab, beleza. Então, ele tava, assim, eu esperava muito o Gudugo. E aí, quando ele nasceu, foi muito uma questão de saúde mental desses meus papéis, porque eu já tinha uma empresa, né, com muitas pessoas, então, assim, minha empresa estava em crescimento, apesar de ser pandemia, a gente teve esse privilégio de ter muitas oportunidades no online, então a empresa crescendo, expandindo, contratando pessoas e um serzinho nascendo, né, eu virei mãe de alguém, esposa também, que era algo novo para mim, a gente começou a morar junto. Eu me confundi nos papéis um pouco, assim, sabe? Aí nossa, me culpava de tudo. Aí um exemplo, eu fazia uma reunião, a reunião se estendia um pouco mais do que o combinado. E aí eu ficava com essa culpa, assim, uma noia mesmo, de caramba, eu calculei errado e aí eu vou ficar menos tempo com meu filho, mas se eu também levar tudo a ferro e fogo, eu posso tomar decisões erradas na empresa, virou uma noia na minha cabeça, foi bem difícil lidar. Eu criei toda essa noia e eu não esperava isso. Pra mim, o puerpério é tipo assim, pô, nasceu, vem gordura da mãe dele, vambora. E eu sempre fui leve em relação a esse tema. Mas no puerpério, assim, eu sofri bastante. Tive que tirar a rede social do celular, porque eu me comparava com outras mães que conseguiam postar muito sobre, e eu sempre compartilhei um pouco da minha vida pessoal também, eu não conseguia compartilhar. Aí o dia que eu conseguia compartilhar, eu falava, gente, será que eu tô compartilhando muito? Sim. Será que eu deveria compartilhar menos? Vamos entrar em todas essas noias, né? Estamos aqui pra isso. Né? Qual Eu foi a noia evoluí que você acha nessa. que nasceu com... virou mãe, nasceu junto, assim, com a chegada dos filhos? Qual foi a... Nasceu com a mãe, né? É. Nasceu com Qual o foi filho e com a mãe. Só aqui, né, só no último parágrafo, ela falou as 5. Você Né? vê, tipo, A as culpa do meninas. tempo a mais do trabalho do que no filho, a exposição na internet, isso acho que é um tema que cabe muito pra gente aqui, né? E Porque pra todo mundo, né, hoje. pra todo mundo no geral, mostrar. Porque é uma mistura de pelo mundo precisa ver essa coisa linda, maravilhosa aqui agora. Eu não estou me controlando pra... Será que amanhã ela vai odiar e pedir pra eu apagar tudo, né? A Mônica Martelli tem um episódio com ela aqui que ela fala que a filha pediu pra apagar tudo quando a gente ficou adolescente. Sim, tipo, a minha enteada é assim também. E aí eu tive várias fases, assim, com essa coisa de exposição da internet. Ele muito bebê, eu não postava nada. O pai, o Tui, você conhece. Ele é super discreto, reservado. Super. E acho que teve essa coisa de já ter tido uma mãe que, né... Porque vamos falar, se alguém tinha não uma souber, exposição muito grande. que a avó do Arthur é a Rita Lee. Sim, então Né? Isso é muito... o pai dele já tinha essa coisa do não sei se vamos todo mostrar. mundo Então a gente fez um perfil que era onde podia postar as coisas do Arthur, que ainda tem até hoje, que é fechado, só a família segue, aquela coisa assim. Aí, um pouco mais velho, ali perto de 2 anos, eu comecei... Acho que o Tui relaxou, eu comecei a mostrar uma coisa ou outra, que eu achava bonitinho, bem nesse clima que você falou, ai, gente, mas as pessoas precisam ver essa fofura, né? Tipo, meio ego trip. Quando a mesmo. gente vê, já foi. Quando a gente vê, já foi. Olha que né? máximo. Fox Aqui. postar a criança, Gente, porque é pode dar like. Pode estar vendo, uma coisa meio assim. E aí, convivendo com a Luísa... Luísa, sua enteada. eu conheci quando eu comecei a namorar o André, ela tinha 9, agora ela tá com 14. Então teve essa transição, né, da criança para adolescente, e eu comecei a entender um espaço de privacidade mesmo que a cidade exige. E aí eu parei, eu ocultei um monte de vídeo do Arthur, um monte de foto, e eu posto muito pouco coisas que não são sobre ele. Tipo, ele apareceu e passou, eu fico de boa. Agora, fazer o fala pra mamãe, que era como eu fazia, eu não faço mais. Porque eu não sei como vai ser lá na frente. Porque você teve um spoiler com a sua Eu tive um enteada. spoiler, foi isso. E aí eu mudei um pouco, acho que o pai deve estar agradecendo, né? Porque... Você entrou nessa noia, Bianca? É interessante ouvir até esse spoiler, né? Super. Porque eu acho uma coisa que todas nós, né? A gente se questiona muito porque a gente nunca viu uma criança que cresceu nas redes sociais já adulta hoje, né? Não vê ninguém com 30 anos que desde a gravidez a mãe postava esses detalhes nos stories, que é diferente até da televisão, é diferente como era a exposição antes, né? É muito sim. íntima. Ele já tem noção o que acontece com os vídeos ou não? Porque Não. uma hora o Arthur teve essa noção. Isso é engraçado. No começo... Agora tem, já desculpa? tem alguma noção. O Arthur tá com 7. No começo,
ele levava um tombo, por exemplo, e vinha pra mim e falava assim, deixa eu ver meu tombo. Ele achava que tudo era gravado. Ele achava que... Ele achava que ele tava no show de Truman, assim. Maravilhoso. Tudo era gravado. E aí eu falei, opa, eu acho que eu tô, né, pegando demais aqui. Sim. Aí eu fui explicando pra ele, falei, olha, a mamãe tá fazendo esse vídeo, mas a mamãe vai mandar pro papai. Ou as pessoas que seguem a mamãe vão ver. Aí ele começou a entender que ora aquilo era uma coisa para a família e ora outras pessoas estavam tendo acesso. E aí ele mesmo, a partir de uns 5 anos, começou a filtrar isso. E falar, isso você não põe, mamãe. Nossa, isso você não gente. mostra, mamãe. Olha! E aí eu comecei a entender que ele estava tendo noção também de privacidade, o que é muito legal. Sim. E agora, com 7, que ele viu que eu parei, que eu tô menos com o telefone, ele às vezes fala, mas filma isso aqui. Ai, que maravilhoso! A Cora faz também. Agora você me Isso é filma? maravilhoso. Ela já pede, com quase 4, ela fala, agora você me filma? Mas ela percebeu, porque na rua ela percebeu, ela ouvia muito assim, eu conheço você desde a barriga da sua mãe. Aí um dia, do nada, eu falei, Sofia, me dá conta num voo, que depois 5 pessoas falaram isso pra ela, depois do voo ela veio assim, todo mundo me conhece da barriga, tipo, ela veio me questionar, por quê? Aí, como quando eu tô filmando ela, eu falo que é vídeo pra família, ela começou, até que direto nos meus stories, eu tô filmando alguma coisa, ela fala, não sei o que, família! Ela tá achando que ela tá falando com a família, então acho que ela ainda não tem muita essa noção de até onde vai. Eu tive que explicar pro Arthur o que era Rita Lee, né? Porque teve essa vez que eu até já falei disso. Caraca, que eu interessante. eu tive que explicar o que é ser famosa pra ele, porque ele não tinha noção. A gente tava indo pra escola e tava tendo a exposição dela no Miss. Então, tinha uma foto num prédio da avó dele, assim, uma coisa muito grande. E ele ficou, por que tem uma foto da vovó no prédio, né? E aí, foi um vídeo até que viralizou na época, porque eu falei, porque a vovó é famosa. Falou, o que é ser famoso? Falei, a vovó é uma cantora muito conhecida, as pessoas gostam muito dela. Ser famoso é tipo assim, seus amigos não sabem quem é a galinha pintadinha? Aí ele falou, sabem. Então, a vovó Rita é tipo a galinha pintadinha. E aí ele ficou tipo... para as referências dele. Aí ele fez, tipo, uau! Sabe? Caraca! E aí a melhor parte é que ele olhou e falou assim, mas a galinha pintadinha conhece a vovó Rita? Porque, tipo, aí a gente tá falando uma coisa séria. Aí ia ser o auge. Aí eu falei, eu acho que sim. Acredito que sim. Então essa coisa dele... Ele teve noção, né? Então no começo ele perguntava assim, quando vinha alguém pedir foto, é sua amiga? Né? Aí agora não, ele já fala, tipo, ela gosta do seu trabalho, né? Ela vê seu podcast, né? Então agora é muito interessante quando eles começam a entender que cenário, qual é o contexto que eles estão inseridos. Isso é muito divertido. Muito legal. O Gudugo, assim, na verdade, a gente filma por vários motivos, né? Então a gente registra pra família, então tem hora que fala, filho, pra vovó. Aí ele tem outro comportamento. Tipo, ele já Aí a gente filma, às vezes, porque a gente quer registrar, porque é fofo, a gente nem necessariamente a gente quer postar aquele conteúdo naquele momento, mas a gente registra e depois pode postar. Então, e tem também uma outra situação que por exemplo, tô gravando aqui uma viagem minha, e aí, né, tô realmente fazendo uma série de conteúdo. E aí, toda vez quando eu tô gravando o meu dia e vou mostrar, eu pergunto pra ele, filho, você quer aparecer? Só que depois eu me achei um pouco hipócrita, porque às vezes eu filmava sem perguntar e postava depois sem perguntar se ele queria. E ele é um querido, porque ele sempre fala, claro, mamãe, ele é muito bonzinho, né? O Guduga, ele é... E aí, pode, filho? Pode, mamãe. Às vezes ele tá meio assim, meio na dele, que ele é um senhor, né? Ele tem uma alma de senhor de 80 anos. Ele é uma coisa de... Ele é um senhor. E aí ele pode, mamãe, claro. Mas ele tem um olhar sábio, né? Não, ele é uma velha. Ele é uma velha no mundo, tenho certeza. E assim, e maternidade é muito sobre conversa, né? Sobre diálogo com a criança. Eu converso com o Gudu como se ele fosse um adulto desde que ele nasceu. E é por isso que ele é tão falante, assim, ele é tão... tem essa alma velha também, porque eu converso com ele sobre coisas seríssimas, assim, e eu vou falando, e ele vai entendendo, e vai trocando ali normal. Então eu acho que isso vai acontecer, vai chegar um momento que ele vai perceber, né, o impacto disso. Total. E aí,
É a conversa, é a troca, né? Acho que são escolhas, né? De como ele se sente. Exato. Né? E não é nem uma escolha de como ele se sente sobre isso, é de como ele se sente no dia, né? Às vezes vai ser legal, às vezes não vai ser. Eu vejo muito isso. É tudo tão divertido. É porque também Positiva adoro. tóxica da maternidade. É muito divertido. Nossa, Maravilhoso. divertido, eu tava assim, da onde? Que hora chega essa Não, parte? porque é muito, Não, mas eu sou um pouco complexo, também. né? Ele pode amar ou odiar, assim, você nunca vai saber, né? Acho Sim. que assim, esses dias apareceu inclusive um vídeo pra mim, esses dias, tipo essa semana apareceu alguém, eu não conheço essa pessoa, não sei se é uma pessoa incrível, com um estudo maravilhoso, mas fazia muito sentido o que ela tava falando, do absurdo das pessoas que fazem dinheiro em cima dos filhos, não sei o que eu falo. Aí eu pensei, de alguma forma eu faço. E aí eu fiquei mal, assim, pensando, eu falei, cara, hoje, a casa que eu tenho, o custo de vida, eu não sou herdeira, tudo que eu tenho ali é tipo o que eu luto, o que eu trabalho pra conquistar. E se ele mora na casa que ele mora hoje, se ele estuda no colégio que ele estuda hoje, e tudo que eu consigo com ele é através do meu trabalho. Meu trabalho tem uma exposição da minha vida pessoal. Sempre teve, antes da chegada deles e depois da chegada deles. Então, hoje, pra mim, faz sentido. De novo, não posto muito, não tem perfil da criança, entendeu? Mas tá inserido na minha vida e na minha rotina ali. Então, eu vou ter que bancar isso e lá na frente a gente entender, né? Enfim, Mais um tópico na terapia que eles falaram pra mais um gente. tópico na de terapia, qualquer como eu maneira. levo pra minha mãe, da minha mãe em outros lugares, né? Mas são várias coisas, né? Tipo, você tem essa situação de você, será que é legal monetizar em cima da minha maternidade? Mas poderia ser, você tem um trabalho que todo final de semana você tem que viajar. Ou você, sabe, são tantas Totalmente, situações que a gente, de fato, tem que escolher as batalhas, porque senão a gente vai ficar doida. Eu acho que não existe o menor problema quando você se questiona sobre isso e pra você tá tudo bem em relação a você, a sua relação com seu filho, saúde mental. Uma vez eu vi que uma mãe feliz é um filho feliz. E aí, claro, é difícil no dia a dia a gente levar isso a ferro e fogo, assim. Mas eu tento sempre me lembrar que, no final das contas, a gente também precisa sempre se ajudar pra se cobrar menos, né? Isso que você falou da mãe... Tu não concorda não? Tu acha mentira? Não, eu tô 100% com você. Não Uma é? mãe feliz faz um filho feliz é um exercício muito grande pra mim. Porque eu sou muito boa em fazer coisa pros outros. Mas pra mim não. A outra amiga já falando, mas pra mim não. Sabe? Então, às vezes, eu me vejo mais cansada do que o normal e eu sinto que eu tô mais difícil de conviver mesmo na casa, porque é um exercício imenso eu me fazer feliz. Abrir essa agenda. Porque ela tá muito Parece ocupada que com os outros. Pois é. Signo você é? Eu sou escorpião, mas tenho ascendente Capricórnio, Vênus também, então acabou comigo. Nossa Senhora. Mas eu preciso o tempo inteiro ficar, sabe? Tipo, mas por que você tá indo ajudar na mudança do seu primo de 3º grau? Sabe? Parece que eu preciso pegar trabalho dos outros o tempo. Se você virar pra mim agora, sério, olhar na bolinha do meu olho e falar, eu tô com uma dor nas costas, eu falo, vamos agora, não queria parar, vou te levar. Vamos agora, eu fico lá com você. Nossa, ela precisa de Sabe? uns 10 dias comigo, né? É um saco. Eu falo, E aí é isso, Não. porque isso também já tá difícil pra caramba carregar o nosso. Mas isso tá ligado à culpa materna também. É. Porque quando você já tem predisposição de ser uma pessoa assim, e nasce uma pessoa, né, que depende de você e que você ama loucamente... Aí pronto, nasci pra isso, eu vou fazer isso da minha vida. Acabou! Vamos fazer ele feliz, não importa o quê. Mas como você se sente com isso? Tipo, sendo essa pessoa? Você é feliz sendo assim? Eu acho que tem um lado de realização muito grande que, obviamente, tá ligado a uma ego trip do tipo, olha como eu tô te fazendo feliz. Sabe? Olha como esse sorriso é por minha causa, porque eu fiz tudo isso daqui, entendeu? Então, assim, Nunca diria isso nessa parte de você. sabe? Baixa sua bolinha, gata. Tipo, menos. Né? E também deve ter em algum lugar uma culpa cristã de... Pra mim é muito difícil tirar férias. O pré-férias, o organizar e ver o roteiro, que todo mundo adora. A gente vai passar por essa cidade. Pra mim é um pesadelo. Você me leva, porque eu sei que eu tenho que ir. Quando eu tô lá, eu me divirto. Mas o planejar,
o saber pensar com quem vai ficar e tal. Eu já tô assim, pra quê que eu inventei isso? Você é parecida nisso, sabia? Eu tô tão bem aqui. Por que eu acho que eu vou ser feliz em Fernando de Noronha? Eu tô aqui, eu tenho... E eu brinco que eu sou muito feliz. Quanto mais perto eu tô do tapetinho do banheiro, que é o meu lugar de segurança, mais feliz eu sou. Isso que eu ia te perguntar, né? Se esse jeito seu de ajudar os outros e se isso pra você é ruim ou se é algo bom. Porque se pra você tá tudo bem, é bom. É bom, mas aí eu tenho a mesma crise de que todo mundo tem, de que a gente não tá fazendo uma coisa pra gente como casal. Não, e a gente... Sabe? Cai numa... Porque Os tempos que faltam ali, você coloca nisso, né? Eu tenho todos os clichês que dá pra ter. Todos que dá, eu boto. Se você me contar um novo, eu vou pegar, cabe mais Vai um chamar aqui. de seu. Então, por mais que eu tenha esse lado que parece, não, ela é resolvida com isso e tal... Eu sou resolvida, mas em alguma parte eu vou sentir falta do que eu não vivi apenas porque ele vira objeto de desejo, porque eu não tive. Aí é que mora a noia, né? Assim, o problema, né? Porque uma vez que você tá feliz perto do seu tapetinho, maravilhoso. Agora, se você fica tendo fomo porque você não tá em Fernando de Noronha, não, ou eu achando fico que poderia... tendo fomo das outras mães também. Porque eu falo, olha como ela tá vivendo. E eu tô aqui no tapete. Mentira, que contradição, caraca! É muito cansativo. Por isso eu tô sempre cansada. Sempre. Cansada, exausta de mim mesma. Nossa, chata. Eu fico mais chata, coitada de quem convive comigo. Muito difícil. Engraçado, porque eu realmente também sou mais feliz no meu tapetinho, eu acho, assim, eu tô muito... Atualmente, você tá nessa fase. Isso, faz um tempinho já que eu tô nessa fase. Sim. Às vezes acho que desde que eu virei mãe, mais ou menos, que eu tô nessa fase, não é? Uma coincidência aí, né? 3 anos que eu vivo muito bem no meu tapetinho e não ligo pra Fernando de Noronha, eu quero ficar no meu tapetinho, mas eu nunca muito fui bem. pra lá, Não, eu tô Tayla. tô brincando com Fernando de Noronha. Eu nem fui. Quando é que a gente vai? Eu tô usando Noronha Vamos só marcar essa como... viagem. Só se for rolar um surubão, se não, mentira. Ai, gente. Só a gente. Toda vez que eu tô com você no programa, eu chego em casa e fico aí, Miguel, relembrando de tudo que a Camila falou. É muito maravilhoso. Só besteira, Muito nada maravilhoso. sério. Só bobeira. Só bobeira. Tinha alguma noia que já existia antes da maternidade que piorou depois? Nossa. Que é de novo ligada à egotrip total, que eu me acho, né? Tenho lua em leão. Eu não posso morrer. Eu sempre tive essa coisa de... Antes você já tinha? Já tinha uma coisa meio, eu gosto tanto de viver, sabe? A vida é tão da hora e tal. Imagina morrer amanhã, eu fico mal. Aí eu já... Como eu sou roteirista, eu crio muitos cenários, são muito bons, eu acho. Assim, particularmente dizendo. Daí eu já vou pro meu velório, quem tá chorando, quem não tá. Eu também crio tudo isso. Aí vou encontrar meu pai, que morreu quando eu tinha 29. O que eu vou falar pro meu pai? Eu já fico, vou falar aquilo, vou falar não sei o quê. Aí vai indo. Isso. Quando eu vejo, eu falo, gente, eu tô viva e eu não tô vivendo, porque eu tô... Tô gastando tempo pensando quando morrer. Eu tenho... Nossa, gente, essa do... E se eu morrer, eu já perdi... Alguns, tanto que eu já fiz testamento, já fiz mesmo, assim, tipo, eu entro nessa noia muito. Gente. E eu sempre que eu entro nela, eu fico pensando, quem queria assumir a Cora? E aí, por exemplo, né, tem os momentos, aí tá, o pai. Aí eu faço todo o filme, aí eu fico lá 1 hora visualizando a vida dele sem mim, como seria e o que eu já posso dar, ir preparando antes. Porque mas o preparando antes, eu mando áudio embarcando pra advogada. O que ela tem que fazer, onde tá a documentação. Pior que eu. Olha, o André e o Tui tem que criar a criança junto, a minha mãe ficar no final de semana. Eu já planejo tudo, tá tudo com a Helena advogada. Cada embarque, às vezes eu mudo uma coisa ou outra no embarque, dependendo, tá chovendo, aí eu vou mais a fundo. Fala pra eles se tem dinheiro não sei aonde, aquele meu relógio dá pra vender. Eu vou mandando áudio. Cara, não é possível, muito eu bom. fico muito preocupada. Não, eu crio toda a fantasia da onde, como vai ser, como se vão me obedecer, que eu não quero enterro, que eu não quero velório, não sei o que. Vou embora também nessa. Aí eu falei, eita, não aconteceu. Loucura, né? A gente é muito louca. Mas pera, eu ia falar outra coisa, esqueci. E esse não aconteceu. Tá, no avião. Quando eu tô no avião e dá uma tremidinha, amor, eu mando mensagens pros meus filhos, pros dois, eu mando pros dois. Eu falo, mamãe te ama muito, não sei o que, eu mando chorando, mando mensagem pro outro, eu mando pro meu marido. É horrível. Mando pro meu marido, né, pra ele mandar pros meus filhos ouvirem. Mandei vários. Alguma que piorou? Gente, eu... Aquela, não, gente, eu sou normal. A gente tá acabando com a cabeça dela. Eu sei quem tem 4 anos e que tem 30, é meu filho. Porque, tipo assim, eu não tenho essas noias, assim... A medo de morrer a gente tem, óbvio, porque, né, a gente quer que meu filho cresça com mãe, todas nós temos essa vontade.
Mas eu não fico, sabe, surtando, assim, ai, será que eu vou morrer? Será que eu não vou, meu filho? Não, e assim... Normalzinho, um pouco normal. Alguém normal aqui dessa roda. Aí eu que tô tóxica aqui agora, eu tô positiva tóxica. Não, mas eu tenho a noia de gravar, de criar conteúdos e envolver meu filho ou não. Eu já tinha essa noia antes na minha vida. Pode ver que eu não exponho tanto a minha família, assim, eu não posto tanto meus irmãos, eu não... Então, e assim, eu sou nativa do digital, eu vim desse universo, né, dessa indústria do creator economy e tal, de criar conteúdo, falar sobre a vida. Então, ao mesmo tempo que eu doso muito isso por conta do vício, né, também nas redes sociais, eu sempre entendi que já estava acabando com o meu cérebro de alguma forma, então eu sempre tentei sair um pouco desse vício, dessa relação de vício. Mas quando eu não filmo também, e aí eu vejo os outros filmando tranquilamente, como se eu não tivesse essa noia, eu falo, gente, por que eu sou tão banhada com isso? Por que tudo que eu posto eu tenho uma coisa, eu fico preocupada, eu nunca posto em tempo real quando eu tô com o Gudugo, porque eu fico preocupada por qualquer coisa. E não é nem com as pessoas em volta, eu não tenho muito essa noia, eu ando com ele nos lugares, tipo... Às vezes eu só não vou em muitos lugares, sei lá, públicos com o Gudugo, porque o Gudugo chama muito mais atenção que eu. Tipo assim, ele não tem paz, coitado. É o Gudugo da mãe dele, depois que entende que eu tô do lado. Então e Bebê é essa coisa carismática, né? Então eu fico, cara, como é que ele vai reagir se ele for num lugar e todo mundo for em cima do Gudugo? Mas assim, eu não tenho muito essas noias, mais essa de registrar qual momento. Da hora que eu pego o celular e falo, cara, vou registrar, mas será que eu posto agora? Eu falo, não posto agora. Essa noiazinha eu tenho em relação a... Porque se eu posto, eu fico me questionando se eu tô postando demais. Né? Tipo, até que ponto vale a pena, até que ponto eu vou ter que viver o momento presente com meu filho. Sim. 100% presente. Eu sou muito noiada com viver 100% presente. Acho que essa é a minha noia, Consegue? assim. Algumas vezes sim, às vezes não. Mas eu me exijo, assim, tipo... Bianca, você não tá vivendo 100% presente. A partir do momento que você tá filmando, não é 100%. E faz falta a gente não viver o 100%. Eu acho muito curioso, tipo, como que a gente não vive mais 100% presente? Como que a gente não usa isso aqui só como eletrodoméstico? E isso aqui tá acoplado no nosso coração, no nosso ser pra sempre. Eu fico com muita noia de que isso tá entre a gente, sabe? É uma coisa que tá na frente. E aí eu tava conversando uma vez com uma amiga e ela falou... Também, tô super com essa noia também de parar de usar na frente do fulano e tal, porque eu tava filmando ele pra mandar pra minha mãe, e aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, olha pra mim. Porque você olha pra criança através da tela. Exatamente. Não, é 100%, exatamente. Cara, eu fico com isso também na cabeça, nossa, Bianca. olha pra mim, é tipo olhar no olho é muito forte. O meu me dá uns sacóis assim o tempo todo, o Gudugo já me ensinou muito, assim, até quando eu não tô gravando, mas a cabeça tá pensando. Sabe, você tá vivendo um momento, você fala, cara, que momento lindo é esse? Era eu com meu filho no piquenique na minha casa, que, pô, que é um sonho pra mim, né? Tipo, viver lá. E aí, ele tava assim, sentadinho, e ele fazendo um piquenique, ele com aquela almazinha dele de idoso. E eu tava ali com ele, comendo a uva e pensando, caraca, pô, cadê meu celular? Eu tenho que tirar uma foto desse momento pra registrar, tá tão lindo. Aí ele só fez assim, mamãe, que soljinho bom. Ele falou exatamente aqueles cachinhos dele. Olhou pro céu, assim. Falei, cara, criança de 3 anos de idade, me dando uns banhos. Aquele dia eu até gravei, assim, tipo, marquei o dia e até anotei na minha agenda. E falei, cara, esse dia aqui eu tive um insight muito forte, assim, de... Porque eu tava mal com isso, de ficar pensando, e ele que me chamou, tipo, gata, olha aqui pra vida, ó que legal. Calma um pouco essa mente, tipo... relaxa. Isso é uma noia muito legal, porque tem noia que é boa, né? A gente fica achando que toda noia é ruim, mas tem noia que é boa e eu sou muito viciada em constatar momentos que eu tô muito feliz. Que legal. Então eu tô em algum lugar, teve uma vez que a gente foi viajar pra Lins, nós 4, eu, o Codré, o Arthur e a Luísa. E aí eles foram pra piscina, no fim do dia ele deitou comigo na rede. E sabe quando vai embalando assim, era fim do dia e tal, e ele dormiu no meu colo, e eu pensei, eu falei, cara, nesse momento eu tô absolutamente muito feliz. E você fica assim, meio, não cabe dentro de você. Falta o ar, né? Eu chamo esses momentos de pausa em suspensão, eu amo. Nossa, é muito bom. Que privilégio, né? A gente ter consciência e poder fotografar na mente ali, porque a gente tem essa sensação que se não pegou, era você ali com seu filho, se não pegou o celular... Não aconteceu, gente, não registrou. Que é isso, né? Isso tá tatuado na cabeça. É muito difícil. Tá tatuado isso. Se a gente pega o telefone e filma, não é igual. Mas se a gente tá ali falando, nesse segundo eu estou absolutamente feliz, você vai sentir aquilo pra sempre, assim. Você fica preenchida, você não fica com dúvida. Nada. Você fala, e eu tive isso porque... Isso também é uma noia muito legal, que eu amo. Quando eu sinto que o Arthur tá sentindo o que eu já senti quando eu era nova. E aí eu lembrei de uma vez que eu tava no Rio de Janeiro com a minha mãe. Ninguém entendeu. Não, você vai entender. Eu era pequena,
eu tava no Rio com a minha mãe, que meu pai trabalhava metade no Rio, metade em São Paulo. Então eu morava 15 dias no Rio, 15 dias em São Paulo. Era uma coisa meio louca, assim. Eu tava no Rio com a minha mãe e eu saí da piscina, assim, com frio, e aí eu deitei, e a minha mãe tava tomando sol, e eu senti aquele calor, sabe, do corpo da mãe, e aquela proteção imensa, entendeu? E aí eu sabia que ele chegou geladinho na rede, e ele deitou em mim, assim, e eu tava proporcionando a ele aquilo que a minha mãe já proporcionou pra mim. Ai, que delícia, é outra coisa, né? Outra Tipo, percepção. isso eu também amo essa noia, assim, tipo, eu sei o que você tá sentindo, e aí ao contrário, é tipo, mãe, eu sei exatamente o que você sentiu aquele dia no Rio de Janeiro, eu acabei de viver isso, minha mãe fica super emocionada. Ai, ela me chama de mimo, né? Ai, mimo, ai, que bênção, filha. Ai, que maravilhoso. Isso, é muito e eu acho gostoso. que isso que você Demais. traz, e eu tinha certeza que é o que você faria em qualquer tema que você viesse falar, porque você sempre, né, eu acompanhei bastante seu maternidade de perto, você sempre traz essa leveza e o humor, até nas situações mais difíceis. É um assunto que eu e Tayla, a gente tem falado muito, assim, acho que 3 anos mais os nossos filhos, né, a gente já consegue enxergar com mais clareza as coisas. E a maternidade, com todos os seus desafios, né, cada um na sua intensidade, ela é feita desses momentos. E se a gente não está muito atento nas nossas crianças, a gente perde essa sutileza do detalhe, a gente deixa esse momento passar. E o celular é um grande vilão Exatamente. para dificultar esse momento. Então eu acho que é muito... E a gente fica esperando, né? A festinha de aniversário, sei lá, a apresentação da escola, né? A gente fica botando umas metas e a vida, a mágica está acontecendo no ordinário da rotina, do caos, da treta com o marido, ou com a mulher, ou com os 15 mil pratinhos que a gente roda. Tipo, eu acho que a gente consegue se manter, falar de mim, né? Usando seu exemplo, eu consigo me manter sã, prestando atenção nesses momentos. E eles acontecem todos os dias. Sim. Só que é difícil, a gente se distrai muito fácil com o celular, com os 450 milhões de pratinhos muito difícil. e É tudo, muito difícil. mesmo sem estar no puerpério, mesmo sem estar, que já é um momento convidativo para você. Emburacar, Olha aqui, gata, né? vai ser isso aqui, ó. Emburacar. Mas você falou de festa infantil, eu odeio, você sabia? Sabia, né, Camila? Você Sou sua sabia, amiga, né? Você também não gosta? Não, você sabe que a festa... O meu filho, ele escolhe tudo que ele quer. Eu zero tenho essa coisa pomposa de, essa vai ser a festa do Gudu. Meu filho, o que você quer? A gente faz um brainstorm, assim, o que você quer? Aí ele começa, o brainstorm ficou bem bom, né? Faz uma reunião. Aí ele... Eu imaginei ele na mesa de vidro, Big Boss, sabe? assim, Que amor. com roupinha preto e branco aqui. Não, ele falou, mamãe, eu quero do Saci Pererê, o tema, mas eu quero também que seja do meu Mimi, que é o bichinho de pelúcia dele favorito, que é um urso sem olho. Tipo assim, não é um personagem. Que amor. Do Mimi, e eu quero ir de Saci Pererê, eu quero que você vá de Frozen, de Olaf, eu quero isso, quero pintura, quero livros, achei cult, quero livros, quero não sei o que lá, pronto, foi isso que a gente fez, exatamente como ele pediu, ficou uma salada, assim. Ele de Saci, eu de Olaf, e essa foi a foto do feed, e porque a festa é pra ele, né? Pra então, ele. assim, a gente só convida, e isso eu tenho uma noia também, só convida gente que ele conhece. Porque senão o Gudugo vira outra pessoa. Se tem gente que ele não conhece, que é o namorado da menina, é a namorada do não sei quem, é a fulana... Conhece o Gudugo? O Gudugo conhece? A lista é dele. Sim. Vai. Se não conhece, aí realmente só vai deixar ele desconfortável. Eu sofro muito. Aí é assim a Eu festa sofro dele. na pré, já falando, meu Deus do céu, vou receber pessoas, eu tenho que ficar até o fim. Você acredita que Você sabe que eu marquei o aniversário da minha filha no meio da Páscoa, sábado de Aleluia, com um feriado na segunda-feira de Tiradentes e na quarta era dia de São Jorge no Rio de Janeiro. Ou seja, as pessoas viajaram durante 2 semanas. E todo mundo falava, Tayla, você tem certeza? Você sábado de Aleluia? Eu falei, tem, mas não vai ninguém. Eu, graças a Deus. Mas ela tá com quantos anos? Cara, vai ter a família dela. 2 anos dá, filha. Agora com Não, 5, sim, 6, exatamente, 7. era a minha última chance de Não, entender. Eu falei, ele ó, quer a a galera família da dela vai escola. estar. A minha família do interior vem, a família do Renato vem. É o suficiente pra ela entender que a festa dela, o pula-pula, vai ser só dela. Ela vai achar ótimo. Não, eu sou tão assim que o de 1 ano dele foi dentro do apartamento. E aí tava minha mãe, as 2 vós, um vô
a madrinha e o padrinho acabou. Tinha, sei lá, 6 pessoas na de 1 ano. Na de 2, graças a Deus, que horror que eu vou falar isso, vou até bater na madeira, mas era pandemia, a gente fala baixo, então eu não podia fazer nada e tal. Aí depois, quando eu comecei a fazer, era essas festas de buffet. E teve uma festa que uma das mães da escola falou assim, por que você tá de bolsa? Eu fico tão apavorada que eu fico com a bolsa no ombro. Pra qualquer momento eu digo, tchau, tô embora. É horrível pra mim. Eu tenho a sensação que esse quadro é perfeito para o episódio de hoje, afinal de contas, só um lugar seguro para desabafar, como o nosso quadro Saque da Mãe é capaz de suportar todas as noias que a gente carrega na maternidade. Então, bora de Saque da Mãe, Marida? Bora lá. E é só para lembrar que caso você queira participar do Saque da Mãe ou da nossa plateia 1001, é só preencher o formulário que está na descrição do vídeo, combinado? E hoje quem vai compartilhar a sua noia da maternidade é a Marina, mãe do João de 5 anos, da Antônia de 2. Bem-vinda. Obrigada. Oi, Marina. Olá, tudo bem? Oiê. Eu tenho uma baita noia que, desde que meu filho nasceu, eu tenho medo de perder meus filhos. E aí é aquela coisa de querer colocar meu nome e meu telefone no tênis dele para ele poder ir para a escola, ir para casa da mãe, ir para casa do amiguinho. Quantos anos? Ele tem 5 anos e ela tem 2 anos. Ah, é super normal. E aí ele já vai para a escola, né? Então tem passeio de escola. Passeio de escola é um horror. Deus que me livre, passeio da escola. De pink, verde limão, Exato. um sapato de cada jeito. Aquela coisa, né? Aí vai instruindo a criança, ó, não pode falar com Ai, estranho, gente, não pode não sei o quê. Que inventam isso só pra acabar com a cabeça da mãe. Exato. E aí a última que eu fiz foi, eu comprei um AirTag e costurei na roupa dele, que eu falei, bom, ele pode ir pro passeio, mas eu vou acompanhando pelo menos, que eu garanto que eu não vou perder meu filho. Nós ouvimos e não julgamos. Obrigada! É assim. Você sabe que no primeiro passeio do meu filho, que foi ano passado, claro, né? 2 anos, teve o grupo das mães. Nossa, ele já teve passeio, Chico? Teve no Parque Lage. Parque Lage. Ele até hoje fala do passeio do Parque Lage. Eles assim, amam, eles esquece. amam. É Não difícil, esquece do ônibus, ele fala do ônibus é. que ele entrou. Enfim, corta para o grupo das mães da sala, não sei o que. Ai, vocês vão deixar, não vão deixar, vão deixar, não vão deixar. Aí uma fala, ai, não sei, outra não sei, pensei. Eu falei, não vai, não vai. Corta para um dia antes, a professora me liga e fala, tá, o Chico não vai mesmo? Eu falei, acho que não. Aí ela falou, aí eu falei, quantas crianças estão indo? Aí ela falou, todas, só o Chico que não. Aí eu, tipo, todas aquelas no grupo que falaram que não ia deixaram. Deixaram. Você tem uma noia muito grande, que é a noia dos seus filhos sofrerem qualquer tipo de abuso por todo o seu passado, né? É uma grandíssima Nossa, noia gente. sua, Ai, que que em não colocava todas na as escola, não escolhas, se a colocava gente em vai para um nada. hotel, fazenda, eles não podem sair da vista dela. Então aquela coisa que vai fazer o caça ao tesouro com os Tá, monitores. só se eu estiver atrás. Ela não consegue. Eu Chata. falo, né, para as minhas babás e pra família, pra tia, pro pai que dá banho. Primeiro que são só essas pessoas mesmo que dão banho. Óbvio, primeiro que é sempre eu, quando não tô, é a babá, ou o pai, ou a madrinha. Acabou. E eu sempre falo pra chamar vagina de vagina, Sim. pênis de pênis. Enfim, outro dia minha filha solta um peleleca. Amor, eu quase caí dura dentro do box. Quase caí dura, eu paniquei. Eu falava, quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? Ela brincando, eu, quem te falava isso? Aí eu lembrei que uma das minhas, né, eu tenho uma babá de semana e tenho a folguista. Que a folguista, ela é muito tímida pra ela, e tem problema em falar vagina. E aí eu cheguei e falei, como é que você chama na hora de dar banho? Ela, pelelequinha. Eu, puta que pariu. Graças a Deus. Tipo assim, desmaiando, tipo... Mas tá vendo, você sabe orientar, você sabe conversar, você sabe perguntar, é diferente. Não, Eu- tá atenta, tá muito atenta. E é uma conversa que a gente tem que ter, né, Tem. com eles. Ó, eu falo muito pro Arthur, ó, aqui quem mexe é mamãe e papai. Às vezes, se precisar, é o médico e a mamãe vai estar do lado. Qualquer outra coisa tá errado, você vem e fala comigo. Eu Já joga. Teve um episódio muito engraçado até do Gudugo. A gente sempre explica que para ele tocar no corpo de qualquer pessoa, alguém tocar no corpo dele, tem que pedir. E aí eu falei, bom, vamos ensinar isso pro Gudugo, né? Ele era mais novinho e tal. E aí ele tava com uma das nossas babás, né? Que hoje não tá mais com a gente, mas que ela era um amor, assim. E aí ela veio me contar, ela, Bianca, você não sabe. Eu falei, o quê? Aí ela tava comendo com o Gudugo e tal, fui limpar a blusinha dele. Aí eu fui limpar dentro, assim, aí ele... Não, Márcia,
você não pediu pra tocar no meu corpinho. Eles sabem. Tipo, a gente mesmo ensinou. E é importante esse diálogo, porque no final das contas a gente tem que confiar. Eu tenho uma premissa, assim, com o Gudugo, que eu respeito muito quem ele é. Eu tenho até uma maneira um pouco diferente, talvez, de olhar o Gudugo, porque eu vejo ele muito como o Gudugo da mãe dele, meu filho, mas sabe quando você já vê a pessoa sendo um indivíduo, um adulto? Eu já fico imaginando como vai ser o futuro dele, a vida dele. Então, eu quero muito contribuir para que ele tenha o mínimo de traumas possível. Inclusive, uma noia boa que eu tenho, noia mesmo, depois que a gente começa a entender que muitos nossos traumas vêm da nossa infância, eu falo, como traumatizar menos o Gudugo? Tipo, 100%. Não é? Toda vez que ele se Nossa. estressa e chora, grita, eu falo, meu Deus, eu não quero que seja um trauma, eu não quero, né? Eu sei que eu sempre preciso ser o centro de equilíbrio emocional dele. Então, eu vou, converso com ele e tal, e eu converso muito com essa vontade de, cara, quero contribuir para a vida do Cris, sabe? Eu quero que ele seja uma pessoa feliz, uma pessoa... Como eu faço para não atrapalhar? Isso me ajuda a ter um pouco menos de noia, um pouco menos de exageros, assim, porque é muito sobre a gente também, os nossos medos. A sua criança... Nossa criança inteira, como ela foi criada, todos os nossos traumas. Eu tento não projetar isso no Gudugo, assim, eu tento respeitar a história dele, a vida dele, a criação dele, eu tento contribuir isso de alguma forma. Quase que vejo de fora, assim. Então, e essa parte eu tenho muito... Tem coisas que são difíceis pra gente fazer e tem coisas que são mais fáceis. Pra mim é fácil lidar com o Gudugo. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com as 50 pessoas do meu escritório, que são tudo adulto. E o Gudugo, quando ele dá um estresse, assim, cara, eu sei levar numa boa. E é uma coisa que flui. Tava até conversando com um amigo meu esses dias, ele falou, cara, é bonito ver como flui. Assim, de todos os estresses da sua vida, o Gudugo é o menor deles. E eu acho que vem muito disso, essa parceria, sabe? Dele, desde pequenininho, lidar com o Gudugo como uma pessoa, assim, não como, ai, faz parte de mim, é meu, só meu, ninguém pega. Não, eu tô criando pro mundo, sabe? Isso tipo, é um exercício, né? É um exercício. Quando eu separei, foi muito difícil o delegar, sabe? Da maternidade, porque ele ia pra casa do pai. Com quantos anos? 1 ano, amiga. Não, eu também fui por aí. Ali Então, eu apanhei. Ali é muito difícil, porque ali a criança não fala... E aí você não sabe se vai voltar e vai falar, tava frio, Nossa, horrível. não gostei da comida. É a maior noia das noias. Entende? E a culpa, né? Do tipo, que mãe que difícil. fica uma semana sem o filho, a criança neném, eu conversei isso com o pai na época. Não existe uma mãe, eu falei assim, agora vai ter, porque o pai tá presente também. Isso é bom pra ele, né? Ele tem esse privilégio de ter um pai, que hoje infelizmente é um privilégio. Foi bem difícil. E, enfim, eu não deixava, eu não conseguia ficar 1 semana. Eu deixava 2, 3 dias... E como a gente morava muito perto e tinha, né, uma boa... Vocês também têm uma boa relação e tal. Era uma coisa, você tá com muita saudade, almoça aqui, janta Aquela aqui. roubadinha, né? Né? E faz assim e tal. E daí, quando ele tava com 2 anos, eu casei de novo, né? E o Antônio começou a namorar também. E daí era padrasto e madrasta. E aí, eu com muita coisa, o André querendo viajar. Pô, vamos viajar, a gente nunca viaja. Não, mas aí ele vai ficar quantos dias só com o pai e tal? E aí ele virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa deixar ele ser pai. Porque eu tinha muita dificuldade, assim. Eu achava que o único jeito de pôr pra dormir era o meu. O único jeito de dar comida era o meu. E aí, foi a melhor coisa que eu ouvi, porque eu desencanei. E daí, ele teve abertura de me dar feedbacks do tipo... Sabe aquele jeito de dormir e tal? Eu faço de um outro jeito, testa aí. E aí a gente começou a trocar e foi muito rica a troca, porque várias coisas ele mandava melhor do que eu e eu achando que... Essa coisa de ter o controle, né? Você e todas as mães, a gente sempre tende a achar que o nosso jeito é o mais certo. Ou quando a gente reclama que eles não fazem, quando fazem, a gente quer que eles façam do nosso jeito. E com certeza tem uma série de coisas que eles vão fazer melhor que a gente. Que se a gente der espaço pro pai ocupar, o espaço que é dele... Eu queria muito entrar nessa noia, que já que as duas, né, separaram com 1 ano, eu lembro que uma grande noia que eu tive, já verbalizei e elaborei ela aqui em alguns episódios nossos, foi a de me dar conta que a minha filha ia amar muitas pessoas durante a vida dela. E que isso era maravilhoso, por mais que me assustasse num primeiro momento ali, ela no meio do meu puerpério, eu tive que fazer essa elaboração e naquele momento aquilo me pegou, pau, e depois eu entendi o quanto isso era maravilhoso e até fui pro meu lugar de madrasta e pra relação que eu tinha com a minha enteada antes da minha filha nascer e me coloquei no lugar da mãe da minha enteada. Porque eu sempre fui muito próxima da Maia, muito grudada, assim, e tipo, me colocar no lugar dessa mãe. Vocês tiveram alguma noia, você acabou de falar, né, que daí entrou padrasto e madrasta, de pensar, putz, vai entrar uma outra figura cuidadora, feminina, né, romântica ao lado
do pai. Eu acho que eu vi como a visão da mãe é muito diferente da visão do pai, né? Quando eu virei pro Tui e falei, eu tô saindo com uma pessoa, a primeira pergunta dele foi, mas eu conheço? Eu falei, não, ele é um pouco mais velho e tal. E quando ele me falou, tô saindo com uma menina, o meu foi tipo, eu conheço. Eu queria muito que ele falasse, é fulana. Eu falava, graças a Deus e tal. E ele não, ele queria que fosse um total desconhecido. Então essa visão eu já achei muito interessante, né? Do que eu projetava como madrasta e o que ele projetava como padrasto. Mas é uma dança complicada de início, né? A minha preocupação era assim, era ela gostar dele e ser uma boa pessoa e colaborar positivamente, né, na vida dele e tal, e graças a Deus isso aconteceu. Então, não era uma preocupação do ele vai amar. Para mim, ele dizer que vai para casa dela e tá muito feliz era um enorme alívio. Era tipo, que bom, e como a gente começou a se relacionar na pandemia, era assim, eu comecei a sair em dezembro, março, entrou a pandemia. E o Tui a mesma coisa. Então, a gente não chegou a sair e conhecer ao vivo. Ele não viu o André e eu não tinha visto, na época, a madrasta do Arthur. E eu ligava muito, porque a gente já era amigo. E eu ficava pensando, cara, eu não quero que ela me odeie, porque se ela me odiar, eu não sei como ela vai tratar o Arthur e tal. E um dia eu tava falando com ele, eu falei, ela tá aí? Ele falou, tá. Eu falei, posso falar com ela? Ele falou, agora? Eu falei, Agora? Aí eu comecei a desabafar, tipo, queria muito te conhecer e falar com você. O Arthur fala tanto e tal. E aí eu acho que eu quebrei esse gelo e a gente é amiga até hoje. Então, esse movimento é difícil. Eu tive sorte de... E o Tui muito generoso com o André. Assim, esses dias a gente tava passando a Páscoa juntos... e o Tui virou pra mim e falou assim, cara, que sorte do Arthur, né? Tem um monte de criança que não tem nenhuma figura paterna e ele tem duas. Então, perceber que o Tui enxerga o Codré como uma outra figura paterna do Arthur é a coisa mais maravilhosa, né? Tô chorando já. Isso é muito lindo, né? Poder ter passar por cima até das nossas dores e de coisas que a gente pensa e vaidade... pela criança. A primeira vez que eu passei por isso foi muito curioso, porque o pai estava no Big Brother, né? Então, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, do tipo, ele teve Amiga, um que doido, né? Você viu. A gente não vê, a gente stalkeia e tal, se eu tava na TV. Eu vi e eu não podia falar com ninguém, do tipo, dos dois, pra entender como seria. Então, ficava na minha cabeça, fantasiando. E no final das contas, primeiro, terapia, né, pra gente conseguir lidar com isso da melhor forma. Mas o principal foi a mesma coisa que você trouxe. Eu pensava, cara, eu gosto dela, tanto que brinquei sobre isso, né, na época e tal, nas redes sociais, que as pessoas vinham perguntar pra mim o que eu achava e tal, né? Ainda tem esse envolvimento público, né? Sim. Mas eu lembro da maneira que eu lidei com essa situação. E foi assim, cara, que bom que é uma pessoa legal, uma pessoa que é doce, uma pessoa... Eu pensava exatamente isso. Cara, ela vai ser doce com meu filho. E isso é o principal, assim. É claro que tem as nossas inseguranças. A minha insegurança vem antes até da parceira do Fred, né? Porque eu já tinha esse medo do Cris amar outras pessoas com o Fred. Porque eu achava que o Cris amava muito mais o Fred do que eu. Muito mais o pai do que... Noia? Foi horrível. Eu passei um tempo, assim, vendo o Gudugo... tendo uma coisa com o pai, com esporte e tal. E o Gudugo joga bola como se ele tivesse, né, 28 anos. E joga, não sei o que. É bizarro. Meu marido me manda direto os vídeos e fala, quero fazer igual. Bizarro. E meu filho tem assim, bola pra ele. Ele olha a bola, ele fala, faz o quê com essa bola? Ele é dos livros, assim, toda... Pois é. Pega a bola e ele fala, a TT é da bola, mas ele não entende a bola. Ele manda vários vídeos. Por isso a gente fala que tem o Gudugo e o Neneco. Porque o Gudugo, ele é das artes, com a mamãe, gosta de ler livro, gosta de pintar, gosta de conversar e tal. Fala sobre as emoções. O Gudugo, ele fala tranquilamente sobre o que ele tá sentindo e tal. E com o pai do esporte, daquela coisa... Mas eu sentia que ele tinha essa euforia maior com o pai. E eu sofria muito com isso. Tipo, será que ele vai amar mais o pai? Pô, imagina ele adulto. Pô, eu sou tão legal. Aí eu queria ser mais legal, queria ser mais paciente, queria conquistar o Gudugo cada vez mais. Isso eu acho que nos 2 primeiros anos de vida do Gudugo.
Hoje eu vivo a melhor fase do Gudu, porque ele entendeu que ele tem uma mãe muito maneira com 4 anos de idade. Entendeu? Mas Amiga, você arrasou, maravilhoso você falar isso, porque normalmente a gente ouve muitos relatos de inverso, né? Do Sim. pai falando que só quer saber da mãe, tudo é a mãe, só quer a mãe, só quer a mãe, só quer a mãe. E o pai não toma vergonha na cara de falar, vou atrás de esse tempo perdido e ocupar esse espaço, igual você tá dizendo que fez, né? Porque é isso, a gente tem que todo mundo ir trabalhando essa relação todos os dias. Pois é. E olha que curioso, eu sempre ouvi que a criança era muito apegada à mãe, sempre. O que aconteceu com meu filho? Veio com defeito? Eu vou trocar. Vou trocar. Não tem como. Eu amo a gente querendo o checklist da criança, né? Sabe? Tipo esse assim. aqui não bateu. E como é que é? Né? Acho que dali eu já entendi que o Guduga era o Guduga, ele tinha a personalidade dele. Já com essa semana comigo, semana com o pai, eu já aprendi muita coisa sobre o que é ser mãe de verdade de alguém. Porque se a gente proibisse, ou se a gente colocasse o nosso ego, nossos medos em cima da criança e não deixasse o pai participar tanto quanto a gente, eles teriam uma relação muito diferente com o pai deles, né? Que é o que acontece com muitos de nós, né? A gente não tem uma relação tão próxima com o pai. E o Guduga é o oposto, cara. Ele tem tipo, uma relação muito forte com o pai dele. E eu ficava assim, ó, tentando correr atrás do prejuízo. O que eu faço? Eu lembro que tinha dia que eu ficava assim, ó, gente, o que eu faço? Piada já tentei, não rolou. Tadinha. Fazia que piada, amor. ele não ria. Aí o pai ria da minha cara, que a criança não ria da minha cara. Mas, gente, mas todo mundo ri de mim, minha criança não. Foi até bom pra mim, viu? Aí, pra baixar minha bolinha. Eu falei, acho que não sou tão engraçada assim. Vou melhorar o acho que- repertório, né, amiga? Vamos evoluir. Foi um feedback bom. E aí, beleza, eu fiquei ali tentando e tal. E depois de um tempo eu pensei, falei, cara, com quantas mães isso deve acontecer? Né? E, de fato, o esporte unia muitos dois. Eu não tenho energia para oferecer esse momento de esporte, jogando bola por horas. Eu não tenho. Tamo Também, junto. né, não Eu tenho essa adoro quando ele energia. fala, mamãe, livro. Falou, ótimo, sentada aqui, é só ler o livro aqui, ó. Fico horas. Eu amo. Exato. Quer falar? Só para defender as professoras, a gente toma muito cuidado na hora dos passeios. E é o que eu falei. Que ela levantou a mão na hora do passeio, eu amo. As crianças, eles são completamente diferentes quando estão na frente de vocês. Quando eles chegam pra gente na hora do passeio, a gente chega e fala, qual foi o nosso combinado? Tá bom, fila, um atrás do outro. Todo mundo sabe qual é o nome da professora, o nome da sua escola. Já faz o checklist de tudo certinho. E aí, após, quando a gente chega no passeio, a gente vai repetindo. Gente, pra onde a gente vai? Se perder por um acaso, desatenção. Às vezes a criança tá passando, olhando pra algum lugar, não, infelizmente, sai do nosso. Mas a gente tenta fazer, na escola, algumas escolas que eu trabalhei, a gente segue a linha deles ir segurando uma linha com a gente, vai uma professora na frente e a outra atrás, pra eles não saírem, e vai a professora galinha na frente e os pintinhos atrás. Agora, me fala uma Obrigada. coisa, como Pode professora, você deve ouvir muita noia de mãe, Muita né? gente, muita noia, muita Qual é a noia noia. mais comum e mais frequente que uma professora tem alguma... As mães chegam pra buscar e a gente fala que é a conversa de portão. Como que tá meu filho? Essa é a maior noia das mães. Mãe, então a gente precisa conversar no particular, porque conversar no portão, isso já é proibido em qualquer escola. Ah, é? E aí a mãe... Sim, porque exemplo, aconteceu alguma coisa com a Cora em relação ao Francisco. Se eu preciso falar o nome da criança. E se a Tayla chega e pega no meio da conversa, aquilo vai virar um burburinho. Então a noia é, como que tá meu filho? Meu filho tá bem? Meu filho faz isso? Meu filho não faz isso em casa, mas chega pra você e eu vejo que ele tá fazendo, na agenda tá tudo certo. Então, a noia da mãe é se a criança continua sendo a mesma coisa na escola do que é em casa. Claro que não, né? Não. Você já respondeu. A minha sim. noia maior é... Ele bate tanto nas pessoas na escola quanto ele bate na irmã. Muito bom pensar isso. Eu acho muito legal trabalhar a autonomia da criança, né, gente? É importante. Quando eu converso na escolinha do Gudugo, eu vejo muito isso, assim, as mães desesperadas com aquela coisa, meu neném... E lá elas são mais assim, não, é um indivíduo, a gente precisa trabalhar a autonomia deles. É muito importante até para autodefesa da criança, para tudo, né? Então... Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica. E sobre morder, sabe, é que eu passei por episódio que morderam meu filho, né? Aí morderam meu filho, a primeira coisa foi, quem foi essa criança? Até o seu mordeu. Eu tenho raiva dela até hoje. Já Aí eu falei- passou quase 2 anos, eu sei quem é, sei coisa. Eu não gosto até hoje. Eu fico aqui assim, ó, chega perto, assim, cada vez uma turma, né? Eles evoluíram de coisinha, já foram tá na terceira cor, é do amarelinho, laranja, agora
vermelho. Até hoje eu olho e faço... Você guarda isso, Guardo. Né? Eu sou libriana. Totalmente. Então eu tento sempre entender o outro lado, né? Tipo assim, a primeira coisa veio a raiva. Quem foi que mordeu o meu Totalmente. tesouro? E tesouro, eu queria perguntar pro tesouro, eu chamo de tesouro às vezes, né? Tesouro, quem foi que te mordeu? Só que depois eu lembrei que eu tenho 30 anos e que eu sou mãe, que eu tenho total maturidade. É importante a gente lembrar. Que aí eu falei, cara, não gostaria de saber quem é a criança, até porque são Você crianças. não perguntou? Não, mas você sabe que maturidade. Eu perguntei todas as vezes... Não perguntei, mas você a minha sabe elas que não falam. a escola antiga da minha filha não podia falar, era política Não da foi a escola. escola, foi meu filho que falou. Dá pra perguntar pra criança. Não, né? perguntei Dava na tranquilo, escola, mas perguntei pra ele quem foi fulano. Ela Aí eu fala, não ele fala. teve uma situação com uma criança. Sim, eu amo isso. situação. Que usou o corpo para se comunicar. exatamente. Que precisou usar, não conseguiu usar as palavras, usou o corpo. Infelizmente. Né? Ele não, Tomou uma não fez mordida. a escolha certa. Não, total. E aí eu gosto também que o Dudu resolve os BOzinhos dele. Porque assim, bom. se ele tivesse aflito, mal, ele conversaria comigo. Eu conversei com ele. Filho, como é que você tá em relação a isso? Como é que foi a situação? Ele explicou e tal. Eu vi que ele tava bem. Se ele estivesse mal, talvez eu teria uma outra reação. E eu guardo aquela alma dele de, tá tudo bem, mãe. Meio Pedro Scooby, assim, meio, tá tudo bem, a vida é linda. E aí ele, E aí eu falei, cara, então tá bom. Então o Gudugo lidou bem com isso. É isso, depois ele tomou uma mordida de novo. E aí eu falei... Elas sofrendo. A amiga vai ficando mais velha e vai piorando. Nossa, ele o Arthur tomou- tomou ele- uma esqueitada na cara. Chegou roxo aqui. Aí eu já chamo a polícia mesmo. Eu fiquei. Quê? Imagina. Já vou Essa é uma avisando. noiazona. Não o filho façam isso apanhar, com meu né? filho. Filha, foi exatamente. E era um mais velho, de uma outra turma. Eu fiquei, meu Deus. Nossa, Deus que me livre. Mas rola. Meu filho só é mordido por meninas. Olha Eles que estão lidando engraçado. uns com os outros, né? Não, e você falou assim, não, eu vi que ele não estava sofrendo. Se ele estivesse sofrendo triste, que é noia maior do que ver o nosso filho Acabou. sofrer. A Cora tem 3 anos, eu já sofro pensando na primeira desilusão amorosa dela. Que eu não vou dar conta Ai, de nossa, ver sofrer. não posso. Nossa, muito. Quando aquelas carinhas, quando começa, tipo, chorar, que você vê que a pessoa, o bebê tá triste, essa é uma noia minha, assim. Eu faço de tudo pro Gudugo não sofrer tanto. Só que eu falo, cara, é importante, né? O sofrimento, ele precisa identificar isso, Esses saber dias como eu lidar. tive que dar uma bronca. Que a professora ligou, Por quê? a professora mandou mensagem falando que ele se juntou com um e fizeram coisa errada, né? Era uma aula de música e eles não pararam de falar, e o professor tirou eles da sala, e aí veio a orientadora conversar e eles tiveram um ataque de riso, e eu querendo rir, né? Só que não pode. Aí ele chegou e eu falei, olha, não foi legal o que você fez, porque se uma pessoa já te tirou da sala, primeiro que você está atrapalhando a aula dos outros, né? Segundo que, se você continuar rindo, você está desrespeitando a pessoa. E aí o padrasto, né, meu marido, passou atrás e viu, e ele estava assim, ó. E aí o André olhou pra mim, que ele é muito coração mole, ele é lua em peixes, Vênus em peixes, ele olhou pra mim e fez assim. Aí eu fiquei, tipo, não entra aqui. Exato. Aí falei, olha, não gostei, mamãe não gostou do que aconteceu, tá? Amanhã você pede desculpa pra professora de música e que isso não se repita. E sai, eu falei, agora você vai escovar seu dente, e daqui a pouco a gente volta pro quarto, eu vou ler a história e tá na hora de dormir. Tá bom, mamãe. Aí chegou o André e falou, posso ir lá dar um beijo nele? Eu falei, não, ele precisa sentir um climão. Aí ele falou assim, como você consegue? Eu falei, cara, se eu não ensinar, quem vai ensinar é a vida. E a vida não é fofa. Então eu tenho que eu ensinar. E ele, tá bom. Aí passou um tempo, o Arthur passou no corredor, e dá muito mais dó da criança quando ela tá de pijaminha, né? Pijaminha, banhinho tomado. Cabelinho penteado depois do banho. Molhadinho, assim, nossa. Aí ele passou assim, eu só vi o André pegando a cabeça dele. Passou que ele ficou mal. Pensando nisso, nessas grandes noias, que noia vocês herdaram da mãe de vocês? Que vocês falaram assim, vou fazer diferente, mas no fundo vocês herdaram. Eu amo repetir bordões, mas com orgulho. Então Tipo, era algo que você tentou se livrar, mas que você reconhece que tem Não, e eu com vejo que orgulho. funciona. Por exemplo, você não é todo mundo. Ele Você não é todo funciona, sabe? Aí ele foi falar, mas fulano foi fazer não sei o quê, mas você não é fulano, Arthur. Você não é fulano. Então, quando eu me vejo repetindo isso e vejo que ele não tem argumentos, eu falo, nossa, que ensinamento milenar, né? Que a gente tem aqui, né? Que coisa que a gente tem que passar sem parar. Então, eu sou meio viciada nisso, de
Ver bordões que funcionam. Isso, a gente herda isso, não tem como, né? A gente critica, eu falo os bordões errados, aí eu troco. Aí perde o sentido, a criança não entendeu. Você é todo mundo sim, né? Sabe? Tipo, em casa de não sei o que, espeto é de plástico, sei lá, eu vou trocando, assim. Em casa de espeto, né? Ferreira de pau. E aí, eu tenho um pouco disso, mas uma coisa que eu herdei da minha mãe, e eu trabalho isso em mim, porque tá no meu DNA já, que é só o olhar, assim, pro Gudugo. Eu sou muito amorosa, mas eu gosto muito dessa comunicação com respeito, sabe? Tipo, dele me respeitar como autoridade, que eu sou a responsável por ele. Então, aí o Miguel, que trabalha comigo, ele até fala, eu amo ver a sua skin mãe. Assim, tipo, mãe mesmo, sabe? Sim. Dona Hermênia, que, né? Eu gosto. Aí eu olho assim pra ele e falo, Gudugo, eu estou falando com... Gudugo já acaba com tudo. Gudugo, eu estou falando sério com você. Eu falo assim, serinho. Estou falando sério. Eu gostaria de não falar pela segunda vez. Gudugo, agora... Aí ele veio e falou, gente, por que eu tô falando assim com o Gudugo? Tipo, a pessoa chegar e falar assim, Gudugo, não, tudo bem, vem pra cá, tudo certo. Mas é uma coisa de querer colocar essa, sabe, que às vezes eu exagero e me culpo depois. Falar, acho que não precisa. Eu fiz um personagem pra isso, quando eu tenho que ser chata. É o Milo Pinotti. Ele é de Capricórnio, 26 de dezembro. Óbvio que é de Capricórnio. Ele é de Capricórnio, tem 62 anos, toca baixo. E ele aparece na hora de dar bronca que eu não tô afim. E ele adora o Milo Pinotti, que era um personagem que eu criei, eu e o pai dele, que a gente zoava, que o Milo era fã da Rita. Então a gente sempre chegava lá pra visitar a Rita e eu falava, fala Rita, como é que tá? Sabe, é o Milo. E aí quando o Arthur tá muito difícil, eu falo, opa, Milo Pinotti na área. Bora escovar o dente. Aí ele já sai correndo, vem Milo! E ele entende que o Milo não sou eu. Muito bom, muito bom. E aí eu fico fazendo Milo quando precisa. Aí às vezes ele fala, mãe, e cansa, né, falar desse jeito. Aí às vezes ele fala assim, mãe, o Milo pode ler pra gente essa noite? Eu fico, ai meu Deus, vou ter que ler o livro inteiro. Aí eu fico lá, era uma vez. É exaustivo. Eu sei exatamente como é. O Gudu gosta quando imita o Mickey. Então, você sabe, é uma vez ele pediu pra eu ler com a voz do Mickey e começou a ficar muito ruim. Eu lembro, é horrível. É horrível. E você tem que distrair a criança, trazer outro assunto pra ver se ele esquece essa coisa de ler com a voz, né? Segundo um estudo, tem as noias mais frequentes. Aqui é colocado como medos, né? Mas eu tô colocando como noias. Eu vou perguntar aí pra plateia, pra quem respondeu sim ou não, enfim. Então, eu vou listar uma lista aqui das noias mais citadas e vamos ver se alguém não se encaixa em alguma delas. Medo de não saber como educar os filhos. Noia, né? Noia de não saber o que fazer em uma emergência. Medo de cometer erros, medo dos palpites e pressões familiares, medo do filho não ser saudável, medo de seguir o mesmo caminho que seus pais tóxicos ou cometer os mesmos erros, medo do parto, medo das modificações corporais. Alguém não se encaixa em alguma dessas? Eu não tive medo do parto. Eu também não. Eu tava muito animada. Eu também, viu, pai? E eu tava tão louca tentando controlar o signo ascendente da criança, porque eu sabia que se ele nascesse depois de um X horário, ia ser Escorpião com Capricórnio, que é igual eu. Então eu fui fazendo tudo devagar. Antes de entrar na sala de parto, eu falei, acho que eu quero mais um xixi. E a médica lá, o anestesista lá, pouco controladora, 2 por hora, Caraca. 2 por hora. Verdade, aí tomei controladora. anestesia lá, que era cesárea, né? Aí deitei e falei, médica, vai no seu tempo, doutora. Não precisa ter pressa. Ele nasceu em 5 segundos, ascendente Sagitário. A gente não controla nada. 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 Nada, é verdade. A maternidade vem pra mostrar, né? Escancarar isso na Mas nossa isso que eu acho cara. legal. Esses dias me perguntaram o que eu acho que a maternidade me trouxe que me ajudou no profissional. E eu acho que essa coisa de você não controlar nada me melhorou muito nessa questão de ter mais jogo de cintura, sabe? Então, a maternidade tem muito imprevisto, né? Você tá o tempo inteiro, né? Meio recalculando a rota. Tinha 2 pessoas da plateia que levantaram. Quer falar? Então, a hora que eu vi o tema, a primeira coisa que eu pensei, falei, gente, eu tenho 1001 noias, né? Todos os dias a gente acorda como diferente e vai ao longo do dia, né? Mas aqui, enquanto tava rolando a conversa, veio, acho que agora, a minha maior noia do momento, que é, eu trabalho por escala, então os meus horários são muito loucos. E aí o tempo com meu filho fica um pouco bagunçado. A gente tem uma dificuldade de ter uma rotina juntos, ao mesmo tempo que eu sou mega controladora com a rotina dele, né? Então,
tanto o pai quanto os meus pais que me ajudam, né, são minha rede de apoio, eles seguem as minhas ordens, que eu sou meio sargenta, assim, né, com a rotina dele e tudo mais. Mas a minha noia maior foi criada semana passada, que tem uma colega que eu não encontrava há algum tempo, e aí ela tava contando, tá no 3º filho. E aí... Você sofreu por ela? Isso aqui foi sofreu no 3º filho. E aí ela super bem contando e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu tô com uma dificuldade com o Beni meu filho, que ele, toda vez que tá comigo, ele tá muito carregado de emoção e tudo mais. Aí ela virou e falou assim, mas o fulano também é assim com o pai dele, porque vocês passam pouco tempo com eles, né? Não. Peraí. Nossa, que amiga legal. Beijo, amiga. Sim. Foi um hater, né? Nossa, aí, gente, aquilo me consumiu Obrigada de uma forma. Obrigada por adoecer mais essa mulher e essa mãe, atrapalhar esse maternal. Exato, porque assim, eu sou do tipo, a hora que eu tô com ele, eu me desdobro. Se eu precisar dormir 2 horas da noite, eu só durmo 2 horas. Na verdade, essa é a minha realidade, porque eu quero aproveitar cada segundo com ele. E eu me dedico muito, muito, muito a hora que a gente tá junto pra gente ter tempo de qualidade, né? Mas a partir desse momento, aí eu ia buscar na escola, aí eu perguntava, ele fica assim quando o pai dele vem buscar? Já comecei assim, né? Como que ele tá? Como que ele fica? E o meu filho também, acho que nem você comentou, né? Ele parece um mini adulto. Ele é, assim, muito colaborativo e tudo mais. Mas eu comecei a criar 1 milhão de noias que ele estuda perto do meu trabalho. E aí o pai dele, super fofo, passa, quando tá passando de volta da escola, e vai lá me dar um oi. E aí eu comecei a perceber que a hora que ele tá indo embora, pego ele, dou uma volta no trabalho, que ele adora, ele já tá reinando lá no meu trabalho, ele vai sozinho, já entra sozinho. A hora que ele vai embora, ele faz assim, tchau, mamãe, bom trabalho. Aí já comecei, ai meu Deus, ele tá ficando triste de ir embora. E agora a minha maior noia criada por essa querida amiga, que é, gente, será que realmente ele tá com essa toda a carga emocional quando ele tá comigo, porque ele fica mais, né? Dizem que com a mãe é sempre assim, né? Sempre assim. Exato. Deixa eu só te falar, eu trabalho de casa, tô com a minha filha o tempo todo, passo muito tempo com ela e ela vive carregada de emoções, tá? Então, ela é uma criança bem carregada de emoções. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E aí? E digo mais, o seu filho precisa de você feliz e realizada. E se o seu trabalho te oferece isso, o seu filho tá indo lá te enxergar... independente, autônoma, vivendo, produzindo, brilhando, pulsando no seu trabalho, e é isso que ele precisa. E quando você tá com ele, você tá dizendo que você tem um tempo maravilhoso, de qualidade com ele. Tem tantas mães que estão em casa aprisionadas mesmo, por falta de opção, aí por 1000 questões, que daí a gente vai para uma outra conversa, e que não estão tendo nada para dar para os seus filhos em 24 horas dentro de casa. Então, pelo amor de Deus, se liberta disso. Né? E aí minha mãe, que assim, é a maior parceira do mundo, acho que eu, né, em algum dos episódios dessa temporada, eu lembro de alguém falando acho que foi com o anterior, né, com a Sabrina e com a mãe, falando de como a gente passa a ter um olhar totalmente diferente pra nossa mãe quando a gente vira mãe, né? Meu Deus. Caraca, minha maior parceira. Fui compartilhar com ela, ai meu Deus, essa minha noia. Ela falou, cara, ele é carregado de emoções porque ele é seu filho. Ele é a cópia física do pai, mas ele é a cópia da personalidade sua. Você é dramática, você é carregada de emoções, por isso que seu filho é assim. Ela falou assim, tira essa noia da sua cabeça. E você sendo dramática, imagina se ele fosse embora do trabalho felizão, você não ia ficar arrasada também? Por que ele tá indo A gente passa lá, a gente sempre tá arrasada. Exato. Se ele fosse feliz, se ele fosse chateado, se ele quisesse só ficar com o pai, né? a gente tá sempre uma maneira arrasada. de ficar arrasada. Um saco. E uma maneira de ficar arrasada. Só atrás de você que levantou ali. Tudo bem? Queria te dar um conforto. Na verdade, os estudos dizem que a criança fica fora da mãe, a mãe é o apego seguro da mãe, é da criança. Então, quando ele te encontra, ele segurou tanta emoção durante o dia na escola, que não pôde chorar, não pôde, sei lá, falar o que estava sentindo. Quando te encontra, ele se sente seguro com você. Então, ele vai lá e todo o cocô emocional dele, ele joga em cima de você. Essa é a verdade. É verdade. É um estudo que diz, estudo comportamental, e eu estudo sobre isso, e é... Então, na verdade, não é que ele tá triste com você, é porque ele se sente seguro com você, e ele pode ser o que ele é com você. Porque a sociedade toda hora, ai, criança tem que fazer isso, criança tem que fazer aquilo. E a gente ama nosso filho como ele é. Então, ele sabe que ele pode ser ele com você. Ele bravo, ele triste, ele magoado, ele com fome. Você ama ele como ele é. Ai, que lindo então, isso. é a verdade. E é aquilo que todo mundo diz.
né? Não só os professores, como todas as pessoas. Na frente da mãe é diferente. Isso são em todas as casas, né? Alguém mais quer perguntar? Eu só quero complementar, gente, uma coisa que a gente tá falando de todas as noias aqui, né? Até ela citou 1 milhão e todo mundo se encaixou. Gente, eu sou psicóloga. Tem gente que deve achar que pedagogo, psicólogo, médico, né? Não tem questão. E assim, eu me identifiquei com absolutamente todas as noias. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem tido acesso, porque eu percebo que uma diferença geracional. A minha mãe, ela tem as noias dela, claro, mas tem muito mais, assim. Eu percebo que a gente tem tido muito mais porque vem a internet, as informações e carregam a gente dos ideais. Então, tem muitas noias que a gente está trazendo aqui que vem muito mais, assim, de um ideal de maternidade que não se conclui, porque, tipo, é impossível, né? Ser perfeita em tudo, né? Mãe perfeita não se usa mais. E aí a gente fica assim, nossa, não, isso aqui eu não faço direito. Então, é óbvio que meu filho vai ter algum problema, né? Então, até acho que isso que você está colocando, né? Assim, dessa questão que a gente pensa, poxa, se eu tô ausente, ele tá sentindo falta. Se eu tô muito em casa, ele vai sentir falta de outras coisas. Se ele passa lá no seu trabalho, ele vai ver que eu tô trabalhando e não tô com ele. Mas se ele não ou se ele fica feliz, como ela falou. Então, acho que eu queria complementar que, assim, gente, é impossível, assim. Quem tá ouvindo também em casa, assim, tipo, basicamente todas as mães têm. E eu acho que é o sinal de que a gente tá fazendo um ótimo trabalho. Porque se a gente tá preocupada em ser a melhor mãe possível, a gente tá sendo a melhor mãe possível. Eu acho que preocupada eu tô com quem não tem nenhuma noia. Exato, Aí é você isso. entendeu alguma coisa, né? Imagina. No mundo que você vive. Não perde uma noite. Em relação, assim, eu venho do futuro, que a minha filha tem 9 anos, e eu tenho um de 2 também. É ótima a diferença de 7 anos entre eles, ela é muito parceira, ela é muito maravilhosa. Mas em relação à conversa e à troca que a gente tem com os nossos filhos. Nasceu a minha filha, eu vou chorar. Nasceu minha filha, 2 dias depois que eu tava no hospital, chegou uma neurologista do hospital, um grande hospital, tá, gente? Um bom hospital. E falou pra mim, olha, sua filha tem uma pequena simetria no rosto dela, e você precisa investigar, e a vida vai ser assim. Tá bom, obrigada, tchau. Aí eu falei, oi? Ela já tinha virado as costas e eu não tinha entendido, não tinha processado. Depois de investigação e tudo mais, a gente descobriu que ela tinha uma paralisia facial congênita. Até hoje a gente não descobriu o motivo e tudo mais. Só que assim, na minha casa, eu e meu marido, a gente sempre trabalhou com ela a autoestima. Porque o sorrisinho vai mais de ladinho, ela parece um pouco o Sylvester Stallone, assim, no sorrisinho, sabe? Sobe mais um ladinho. E uma vez ela chegou em casa muito triste da escola. Muito triste. E a gente tinha passado o período da pandemia, ela estava em casa. E quando tinha que ir para a escola e alguma coisa, ela ia de máscara. Então, 3, 4 anos assim, as crianças não são tão maldosas assim. Só que o que as crianças têm? Pai e mãe. Passado esse período, ela começou a ir para a escola normal e esse dia ela chegou em casa muito triste. Eu falei, filho, o que foi? O que aconteceu? Ai, mãe, a mãe do fulano, de um amiguinho dela, falou que eu tenho um sorriso muito feio. Ah, eu já tô querendo ir lá. Não. Aí eu falei, oi? Ela falou que eu tenho um sorriso muito feio. Eu falei, filha, e o que você falou? Eu falei pra ela que eu não tô nem aí pra ela, porque eu sou linda de qualquer jeito. Deusa. Aí eu falei, tá, Laura, só um minuto. Laura, minha filha, deusa maravilhosa. Aí eu falei, é isso. Só que daí no dia seguinte eu fui na escola. Eu falei, vocês se dizem uma escola inclusiva, como que vocês permitem que um pai questione esse jeito? Um adulto, né? Um adulto que não deveria falar de ninguém, né? De outra pessoa, de corpo de ninguém. E é muito difícil. Então, a noia nesses tempos de internet e de divulgar foto e de falar coisas e de... Então, eu posto o menos possível, porque dá medo, né? Do que as pessoas vão falar. E... Gente, conversem com seus filhos, fortaleçam a autoestima deles, enalteçam a vidinha deles, porque a gente tenta proteger o máximo que a gente pode e nem sempre é possível. Mas quando eles têm isso dentro deles, é maravilhoso, porque ela se mostrou com 6 anos... né? Ninguém tira. Ela se mostrou, assim, muito superior. Eu falei, se fosse eu, se eu estivesse perto, ou se eu tivesse escutado, eu tinha voado na mão, eu tinha perdido meu réu primário, com certeza. Ainda bem que meu marido é advogado, então já resolveu. Mas é muito maravilhoso que a gente converse com os nossos filhos, as noias vão cair, vão aparecer mesmo, cada fase é uma noia diferente. Eu tenho meu filho de 2 anos, que a gente está vivendo outras tantas noias, mas...
tenham um segundo filho, conversem com os filhos e amadureçam a relação de vocês, que vai ser sempre muito satisfatório. É muito doido, porque eu lembro, eu tava numa roda de conversa e eu lembro, sei lá como surgiu, faz tempo isso, assim, conversando com algumas amigas sobre traumas, e uma amiga minha falou que o maior trauma da vida dela, que ela nunca vai esquecer, mas assim, com uma profundidade. E eu tava assim, muito esperando, nossa, porque você era... porque minha mãe me esqueceu na escola. Eu falei, ui? Tipo assim, Tipo, o maior trauma da sua vida, mãe, nossa, eu me senti, tratei nada. Eu falei, não é possível, não é possível. Senta aqui, colega. E assim, pra ela foi tão profundo quanto, claro, hoje eu entendo que pra ela foi tão profundo quanto os meus traumas, que são pouco, assim, mas aterrorizantes, sei lá, não sei que palavra usar. Então, mas é isso, cada um, é o que você tá falando, cada um realmente vai viver seus traumas, é impossível, né, a gente... Tinha uma pergunta que, assim, tem algum trauma, né? Como a gente sabe que somos seres humanos e que a vida, né, a vida é complexa, não é só a mãe, né? A vida é complexa, então a vida vai te traumatizar também. Tem alguma coisa que vocês gostariam muito de evitar, assim, na vida dos filhos de vocês? Evitar, eu não sei, eu acho que eu controlo tanto a minha vida, eu espero não controlar tanto a dele. Mas eu fiz um exercício uma vez com a minha mãe que foi bem interessante, de perguntar para ela alguma memória que ela tinha tido de que ela sentia muita culpa de algo que ela tinha feito comigo. E ela contou uma bronca que ela me deu na cozinha que em mim não foi nada. Mas aquele dia, você falou da fulana e tal. Ai, filha, aquele dia, eu fiquei 3 dias sem dormir, pra mim foi enorme e tal. E você? Aí eu falei, aquela viagem que a gente fez, aquilo. Então é tão engraçado perceber que o peso e a medida de cada um, né? É algo que foi muito forte pra ela, não deixou nada em mim. Eu disse que lembrava do dia, mas nem lembrava, né? E algo que foi muito forte para ela, para mim, não causou nada nela. Ela achou que era uma coisa muito besta, muito boba. Então, é um outro exemplo de como a gente não tem controle, né, das coisas. E eu acho que a maternidade é você controlar a sua frustração, né? Não a da criança. Exato. Então, é sempre esse exercício. Por que você está se sentindo tão mal, né? Você tinha uma expectativa muito diferente da reação que ele teve e tal, mas aí é sobre você, né? Mas tudo, a maioria. Exatamente, é tudo sobre a gente. E como nossas mães sofrem também, né? Você contou um episódio, a minha mãe, ela meio que generaliza. Até, eu sempre fui ótima mãe de criança, não fui boa mãe de adolescente. E, cara, hoje, depois de ser mãe, o meu paninho rosa com glitter tá pronto pra passar pra minha mãe. Eu passo muito pano pra ela. Eu sofro meus traumas, trato na terapia, que terapia pra isso, pra gente falar mal da nossa mãe, é um lugar que a gente pode falar. E passo muito pano, porque hoje eu olho e falo, caraca, minha mãe, uma mulher dentro da favela, sabe, numa situação completamente vulnerável, criou os 3 filhos ali, ela arrasou. Eu falo, mãe, você arrasou. Tem 3 filhos maravilhosos, eu e meus irmãos, que sou muito apaixonada também. Então, hoje eu tento passar esse pano, assim, né, sempre lembrar do lado bom, porque no final a gente fica sempre, tende a ir pro lado muito pessimista, né, de tudo, assim. Então, tomar esse cuidado de olhar o lado bom das coisas, porque é isso que vai fazer a gente também enxergar a vida com a beleza que a maternidade traz, né? Tipo, o Duga, ele trouxe pra mim, cara, um colorido, assim, pra minha vida, mesmo nessa montanha-russa, que é o maternar, mesmo nessa loucura, que eu sou muito grata, assim, eu quero ver isso com beleza, sabe? E ver com beleza é entender que vai ter altos, sabe? Vão ter altos e baixos e tentar lidar com isso da melhor forma. Então, por exemplo, o Gudugo, minha maior noia em relação a ele é que eu quero muito que ele consiga lidar com a saúde mental dele, que eu acho que é uma das coisas que mais está comprometida. Graças a Deus, saúde física, né, ele tem, a gente tem, né, ele vai ter uma condição, né, financeira de vida que, porra, que maravilhoso, que minha mãe não pôde dar pra gente. Então, eu cuido muito para que ele consiga lidar com tudo isso, que já é muita informação. Ele é filho de 2 pessoas que trabalham, né, com criação de conteúdo, o pai também, né, a mesma energia, assim, Então, no nosso caso, nossos filhos, até trazendo esse recorte também, né, da gente. Mas acho que de qualquer pessoa também, acho que é o que a gente se preocupa, né? Queria até ouvir de vocês também. O que eu mais me preocupa é, cara, como é que o Gudu vai lidar com uma situação tal? Como é que quem que ele vai recorrer? Sabe, eu quero ser o ombro amigo dele, sabe? Eu quero, tipo, acolher. Tipo, ouvimos e não julgamos, sabe? Eu tento hoje julgar o mínimo possível. O Cris, muito pelo que a minha mãe fez comigo, né? Minha mãe, ela pouco me julgava quando eu era verdadeira. Ela tinha essa coisa. Se falar a verdade, eu acolho. E tal. Se mentir, aí eu fico brava.
Então eu tento, assim, ouvir o máximo possível, não julgar. Até quando ele chora e, sei lá, alguém apertou o botão do elevador pra ele, aquilo foi o fim da vida dele, porque ele queria apertar o botão do elevador. Gente, pra uma criança de 3 anos... É tudo. Aquilo dali é uma grande situação horrorosa que tá acontecendo na vida dele. E eu tenho que lidar dessa forma, porque é o que... pra ele isso é algo frustrante. Sim. Então eu falo, filho, eu te entendo. Tudo bem. Quer um abraço? Aí ele, ganho, aí dá um abraço. Então eu tento ser essa companhia, assim, pra ele, sabe? Claro que não é sempre, tem hora, a gente viajou agora recentemente, e eu sempre sou muito parceira dele nisso, mas tem momentos ali que a gente perde a mão, né? Teve uma hora que tava na correria, tudo e tal. Aí eu falei, filho, vamos? Filho, vamos? Filho, vamos? Eles são meio distraidinhos, né? Ainda mais que né? Eles estavam viajando de novo, tal. Eu falei... Cris, agora não vai dar. Você precisa ele. Mamãe, é que eu preciso da minha soneca. Tipo assim, eu tava péssima, sabe? E aí ali eu fiquei mal, depois sentei, conversei com ele. Falei, filho, sabe a hora que eu fiquei estressada? Foi por conta disso, disso, daquilo. Então o que eu mais aprendo é o diálogo, assim. Eu tenho essa sorte de ter um filho idoso. Ele não é nem adulto, é idoso. Adoro uma conversa, ele fala e ouve e tal. E eu vou conversando, ele vai entendendo. Então, assim, isso traz pra mim um pouco mais de segurança pra lidar com os altos e baixos, sabendo que a gente tem essa troca, sabe? Porque ele vai passar por trauma, gente. Os traumas são importantes, né? Pra gente refletir, pra gente crescer, pra amadurecer. Então, eu quase que tento ser terapeuta dele ali, não que eu tenha essa habilidade, mas eu tento acolher, sabe? Sim, e isso me traz um pouco mais de calma. Faz assim. parte, né? De você fortalecer o emocional dele, né? Eu acho que isso que você fala bastante do diálogo, eu também gosto muito de ter essas conversas com o Arthur e essa troca de igual para igual. Cara... A gente subestima muito a criança. Muito, é verdade. A gente acha que eles não vão entender problema, né? e tal, e que isso não é... Ai, ainda não vai sacar, e eles estão lá na frente, então, assim, tonta a gente. Eles entendem até o que a gente não fala, né? Eles sacam o clima. É porque é raro a gente tocar em assunto de alguma coisa que eu ainda não falei. Eu acho que eu falei pra você, mas eu acho que eu não falei aqui. Outro dia eu tava colocando meu filho pra dormir, eu coloco primeiro a Tereza, depois eu coloco o Chico. Aí eu tô colocando o Chico pra dormir, contando historinha, não sei o que, da cadeirinha de balanço. E aí a minha filha, o quarto do lado, começou a chorar. Mas assim, normal, continuei contando a história, mas o olho aqui, né? O meu olho mudou. A única coisa que mudou foi, tipo, o meu olho. Eu só fiz um... Tá, e o ursinho pula, nananana, e ela seguiu chorando. E eu, nananana, deu umas, sei lá, uns 3 semi-rateada que eu dei na história. Rateada, assim, tipo... Perder aquela perdida de concentraçãozinha. Sim. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, tá tudo bem, a Tetê tá bem. Olha que maravilha. Gente, é muito legal, né? Eu olhei, aí eu parei tudo, a cadeira parou, a história parou, tudo parou. Eu falei, é verdade. Como assim? Tipo assim, eu isso não muito dei maduro, sim, né? eu não... Como que vou... Como? E é isso, sobre realmente... Aquilo pra mim foi muito chocante, assim, foi um momento de tipo, caraca, ele sacou no meu olhar. Onde eu tava, muito que eu não tava lá, que eu tinha partido, que eu tava em outro lugar. Eu lembrei de outra noia, você falando disso. Porque a gente... eu ia falar da noia, esqueci também. Só pra não perder, depois você corresponde... Vou segurar aqui. Da noia, eu vou esquecer, só por causa disso. Da noia do segundo filho, mas fala a sua... Peraí que eu vou lembrar. Ai, não! Fala a tua, que ela vai organizar. Então fala você a sua, depois... Eu tava falando dele perceber... Não, lembrei. A gente tava muito falando dessa coisa da gente conversar com a criança, né? Aí, quando ela vai ficando maiorzinha, acho que 5 mais, assim, eu comecei a ter uma outra noia, uma outra preocupação, que é ele assistindo a gente a conversar com os outros. Eu já tenho essa agora. Então, eu assim, também. Com 3 anos eu já tô nessa... Sabe, tipo... Eu tenho essa noia. Como é que eu vou falar alguma coisa? Como é que eu vou dar uma bronca? Sabe? Como é que eu vou ficar de mau humor porque o André fez alguma coisa que eu não gostei? Sim. Cara, e ele assistindo. E ele né? assistindo. Então, você começa a se policiar a respeito de tudo. E ele já é safo o suficiente que se eu viro pra ele e falo assim, mas agora não é hora disso, agora é hora de dormir. Ele já olha pra mim e fala, mas você tava no celular. Sabe? Ele já consegue rebater. Já te usa contra você mesma. Então assim, por que essa regra só vale pra mim, né? E tem horas que eu falo assim, quando você for grande, aí você escolhe a maneira que você vai... Enquanto você é pequeno, eu estou dizendo que isso é assim, assim, assado. E outra coisa que eu percebi de comparação, né? Eu, sei lá, tô controlando doce, por exemplo. Aí eu viro pra ele e falo, eu não tô dizendo que é errado e tal,
eu não tô querendo ser chata, mas eu tô te protegendo disso porque isso vai fazer mal pra você. Eu não quero você ter dor de barriga e tal, então não pode agora comer o doce que você queria comer. Aí chegou da escola, ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu acho que a mãe do fulano não gosta muito dele. Eu falei, por quê? Porque ela deixa ele comer tudo. Então, eles já conseguem. Raciocínios. Você entende o que é doido? E aí, olha, eu sou uma evolução de noias, tá? Porque daí, isso daqui, esse exemplo que ele deu, ele já sabe que o cuidar, o limite, o proibir é amor. E aí você também entende de que se você é muito permissivo, e aí eu acho que é um mega alerta, assim, da maternidade, a criança, ela não vai ficar feliz porque você deixou ela fazer tudo, mas talvez ela se sinta vazia porque você não deu nenhum contorno para ela. Ela pode interpretar isso como falta de atenção, falta de afeto, falta de carinho, né? Eu sou desse time aí. Eu tenho total certeza que a criança ama um limite, que ela entende. Esse fim de semana eu passei exatamente pela mesma coisa. A Cora nunca tinha comido bala na vida, ela sabe que criança não come bala, porque faz isso, você é muito pequena ainda. Ah, quando eu for maior eu vou. E daí ela sabe que uma criança específica tem a mesma idade dela e estava botando 4 na boca ao mesmo tempo. E aí eu só vi, ela olhou e foi correndo atrás da mãe, que ela conhece, falou assim, a fulaninha está comendo bala. E a mãe falou, não, mas denúncia. Tá tudo... Denunciou, a Cora é fofoqueira máxima. Aí ela falou assim, não, mas tá tudo bem, ela já pode comer. Ela... Essa sensação do tipo, ela veio, mamãe, a mãe da fulaninha falou que ela já pode comer bala. Ela é criança pequena igual eu. Eu falei, filha, porque cada mamãe conduz de um jeito a história. Ela falou, mas eu queria muito provar. Tá aí uma noia, né, o doce. Eu vou eliminando as noias uma atrás da outra. E eu tenho sentido, tô nesse momento do meu maternário, que quando eu vou destravando essas noias, assim, tipo, deixando elas irem embora, vai ficando mais leve pra mim. Eu falei, você tá com muita vontade de provar essa bala? Tô, mamãe. Falei, prova uma. É por isso que minha filha não convive com crianças fora da escola e na escola não tem açúcar. Eu amo. Entendeu? Não convive. Não convive. Não convive. Ainda entendeu? dá, né? Inclusive, se a gente for viajar e a Cora estiver comendo bala, não vai viajar com a Cora. Ela nunca vai porque estar meu filho comendo não bala porque eu não compro. Mas não, se ela sim. tá num ambiente que isso... a gente vai resolvendo o problema. A gente não coloca em contato, entendeu? Mas te exclui. Mas eu tô nessa fase, essa noia também, de tudo muito novo, difícil, de porcaria doce. que o Gudugo começa a comer. Eu falo, meu Deus, quantos segundos a menos de vida esse menino tá tendo, gente, por causa dessa coisa, desse doce, desse... E você não fica na noia de que na nossa época era menos podre? Eu fico, parece que agora é tudo mais... era muito mais podre. Não, eu acho que na nossa época... Piorou muito. Eu acho que piorou. Não, mas eu tenho... Gente, o ultraprocessado hoje piorou muito. Antigamente, o salgadinho já era uma merda, já era mais. Tinha, sei lá, 4 ingredientes. Mas agora é tipo... Não é chocolate? Piorou muitas coisas. Tá escrito sabor chocolate. Mas não é. É porque assim, aí depende do contexto, né? Tipo, eu fui criada na favela, então pra mim... Não era de quantidade e pensando em qualidade. A gente comia muito mal, pelo menos eu também comia muito mal. Mas falando, os ultraprocessados que já era ruim, piorou muito as coisas. É nesse sentido. Não, mas eu entendo o que você falou. Você proporciona uma alimentação mais variada pra ele. E aí eu me sinto até hipócrita, porque eu falo, meu Deus do céu. Eu comi tudo. Tudo. E parei ele, meu Deus. Aí eu fico na noia. Pô, será que ele tem um pouquinho das merdas que eu comi? Eu contaminei ele. Contaminei o Gudugo. E aí puxa pra outra noia. É o ó, né? Falar de noia, porque ela não acaba. Esses dias o Gudugo, ele teve um gatilho, assim, de ansiedade. A gente tava jogando Uno. Ele tem 3 anos, ele joga Uno, gente. É uma... Muito bom. A mãe coruja, né? Aí tô eu jogando Uno, tô com ele, tal, aí ele errou. E ele é muito autocrítico, assim. Isso é um ponto do Gudugo. E isso é algo meu. E qual é a minha noia? Cara, quais defeitos meus o Gudugo vai herdar na personalidade? Ai, que cara, delícia. ele vai estar todo lascado de ansiedade. Vamos deixar pra essa noia eu não tô querendo... Sabe, das coisas ruins, assim, do tipo, pô, minha ansiedade, minha autocobrança, pô, eu sei o quanto eu sofro com isso, será que ele vai sofrer igual eu tô sofrendo? Não foi com você que eu conversei de perfeccionismo? Ah, sim, foi no bastidor. Isso eles já pegaram da gente. Já pegou. O Gudugo, tudo pra ele tem que ter um porquê. Eu falo, calma, gato. Arthur também. Às vezes a coisa do pintou errado, joga fora. Joga fora. E o meu que não querem pintar pra não errar. Então é isso. Eu falo, mamãe, pinta pra mim aqui de azul, aqui de verde, aqui de não sei o quê.
Falo, filho. Eles são espertos demais, minha filha. Agora, a noia do segundo. Pra gente encerrar essa lista de noias, vocês pensam num segundo? Não, claro que não. Claro que não. O meu marido até já fez vasectomia, a gente tá muito resolvido nisso. Então, a minha noia é... Eu sempre me imaginei mãe de mais uma pessoa. Porque você falou do seu irmão, aí... Minha casa é cheia, eu sempre de família, assim, minha mãe sempre foi essa coisa da família e tal. Eu sinto que eu vou ser mãe de alguém, mas tá passando muito tempo. E aí eu penso, cara, será que a outra criança que eu vou ter, o Dugo já vai ter, sei lá, 15 anos? E aí ele vai ser... 15, ele dá com 3, amiga, pelo amor de Deus. Que noiada máxima. Será que ele vai estar com 8 anos? Será que ele vai estar muito mais velho? Será que eu não vou ter mais? Mas você pode casar com alguém que já tem. Tipo, eu virei madrasta e o Arthur tem a Luísa como irmã, porque ele tinha 2 anos e agora ele tá com 7, então o maior tempo da vida dele ele passou com a Luísa. Sim. É como se fosse. E é uma diferença de idade grande, eles têm 7 anos de diferença e eu amo, eu acho maravilhoso. 7 anos de diferença, você gosta? Gosto. Isso é uma coisa boa, porque eu fico, cara, que era melhor ter junto, né? Aí eu fico, será que eu espero ter um relacionamento para ter o segundo? Porque eu ainda tenho essa questão, né? Eu não tenho um relacionamento. E aí eu falo, cara, será que eu espero um outro relacionamento? Ou será que eu já me viro logo aqui, chego no pai da criança e falo, vamos arrasar, fazer segunda collab, mas sem assim, só isso e acabou? Vamos fazer a Magnólia? Ou, sei lá, eu vou fazer, enfim... Ou seja, é algo muito ativo pra você. É uma noia... É uma noia. É uma noia atualizada, real. E eu sou meio planejadora, assim, sabe? Eu vou ter em 2026. Aí depois eu... Não, voltei. Falei, não, acho que não vou ter em 2026. Não tem condição. A situação que eu tô da minha empresa, de tudo, não vai dar. E aí, é uma noia pra mim. Mas é legal, você, né, botou tudo na mesa, tá ali, a hora que for, você seleciona. E você ainda tem o sócio. Não sei se eu tenho essas opções, Você já trabalhou na cabeça. Não sei, porque se o More começar a namorar uma outra pessoa e ela não topar essa coisa... E assim, é um mundo muito louco, né? Você julgada e criticada até a terceira... Mas por que ela não toparia? Uma coisinha tão simples? Exatamente. Uma coisinha tão normal, uma colar ali, fazer a toparia, né? Você dá muito... Eu sou meio assim, eu sou meio... amiga. Você é julgadíssima. Não, mas eu ia ajudar, já ia virar doula. Não precisa nem arrasar pessoalmente. Já ia virar doula. Já tô nesse job com ela. Assim. Me dá a Magnólia, me dá no potinho que eu arraso ali. Precisa nem ter a relação, é só porque deu muito certa parceria, me dá, né? Magnólia. Que é o nome da guria. Mas é isso, assim, não sei ainda, não tenho essa... Mas pensa, é uma noia pra mim, porque não tá decidido, eu fico agonia quando eu não decido alguma coisa, sabe? Posso falar uma coisa de quem tem 2 e todo mundo fala que é muito, muito bom ter muito perto? Eu queria muito ter outro filho, eu teria tido a segunda, mas com certeza eu teria dado um bom tempinho. Acho que não, com certeza. Nossa, que curioso. Com certeza. Eu falo isso aqui milhões de vezes, mas tô falando pra você, Bianca, mesmo, tipo assim, com certeza, assim, 2 bebês é insano, assim, e até pra cabecinha dos bebês, principalmente o bebê que chegou antes, sabe? E a gente deu um dado num episódio que você deu e ofereceu até ele pra mim, você falou, você vai amar ouvir isso, é que aí é um estudo de psicanálise, se a gente for pensar no primeiro filho, pro primeiro filho, o ideal é que ele receba esse irmão. Ele tá preparado para entender e sofrer o menos possível com a perda desse protagonismo, com mais uma criança chegando, tararara, a partir dos 4 anos. Olha, tá chegando aí. Dudu vai fazer tá vindo aí. Viu? 2026 virou um novo prazo pra mim. 2026. Mas por que você acha que tem que passar, assim? Não, é isso. Eu vi o quanto meu filho sofreu. De novo, a minha experiência, né? Tem crianças... Não acontece em todos os lares. Mas meu filho sofreu muito, muito, muito. Era um bebê. Meu filho tinha 1 ano e 4 meses quando a minha filha nasceu. Então, ele não entendeu. Ele não entende até hoje. Ele fala que não tem irmã. Ele fala que a TT é irmã do coleguinha ali da escola. Ele não aceita até hoje. Então, assim, é muito complexo. É muito difícil. É um desafio, assim, ser mãe, ter mãe de 2, tudo já é desafiador. Imagina ter que administrar isso tudo dentro de casa. E assim. muito ciúme dela. E ele sofre. Você vê, a gente tava falando de uma grande noia, ver nosso filho sofrer. Eu vejo meu filho sofrer todos os dias. Então, eu sofro com ele todos os dias. E eu vejo a outra sofrendo... Porque ela ama, idolatra o irmão bate, exclui, não quero, sai. Então, assim, e a gente fica muito nessa expectativa de dar um irmão, de nananana. E eu sei que isso vai mudar. Mas, assim, é muito difícil. Então, acho que pra cabecinha, esse dado aí, que também foi novo pra gente, mas é real, assim, sabe? De novo, cada família, cada filho vai ser uma história.
Mas para esse preparo psicológico mesmo de uma criança entender que é outra criança chegando. Né? Legal, não sabia desse dado. Lidar com as noias criadas por causa da maternidade pode não ser uma tarefa fácil, principalmente se elas te impedirem de seguir em frente e prejudicarem sua saúde mental e a sua relação com seu filho. Por isso, é importante que a gente sempre fique alerta, observando as nossas emoções, para que assim a gente consiga entender de onde estão vindo os nossos medos e ansiedades e possa encontrar, dessa forma, um caminho que consiga se desvencilhar dessas noias de uma forma mais leve e saudável. A gente quer agradecer muito a presença da Bianca, da Camila e da nossa plateia 1001 que botou para fora todas as suas noias da maternidade com muita sinceridade e bom humor. Nosso muito obrigada. E claro que a gente não pode deixar de agradecer você que está sempre acompanhando a gente aqui no 1001 Tretas. Nosso muitíssimo obrigada e a gente se vê semana que vem. Beijo! Ei.